boca, né? Então venha para o restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery. 3254-5858. 3254-5858. Restaurante Romanos. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Diariamente você pode acessar o blog do Ari, aqui no Portal da Casa, o Portal Futebol Interior. Você vai verificar análises atualizadas exclusivamente sobre os clubes de Campinas, sobre Guarani e Ponte Preta. Você também interage postando o seu comentário. Portanto, acesse o blog do Ari e compartilhe com a gente as opiniões sobre os clubes de Campinas. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Futebol Interior no YouTube. É só procurar Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, acione o sininho e receba todas as nossas notificações. Futebol Interior TV, o canal do Futebol Interior no YouTube. Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery. 2518-0686. 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 10h11. Agora 10 horas mais 12 minutos em Campinas. Vamos para a segunda jornada esportiva desta noite aqui na Rádio Futebol Interior. Noite de domingo, que começa o jogo no domingo e termina só na segunda-feira. 10h12. Vamos direto perguntar para o repórter Wendel Coral. A Ponte Preta já está definida, Coral. Tudo bom, Ney? Muito boa noite pra você. Boa noite também pra quem nos acompanha no Futebol Interior. Macaca já definida e escalada pelo técnico Fábio Legal, Moreno. E o Ituano? Da mesma forma, o Ituano do auxiliar Guilherme Belangeiro. Para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Ituano e Ponte Preta.
Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Tá bom, pode ser. Quem que consegue ouvir esse tipo de entrevista? Boa noite pra todo mundo. Vai lá, segue a ficha aí. Ficha técnica do jogo. E a Ponte Preta, definida e escalada pelo técnico Fábio Moreno, manda a campo hoje o goleiro Igor Vinhas, número 1. Lateral direito, fazendo a sua estreia, camisa 2, Felipe Albuquerque. A dupla de zaga, 3, Luizão, 4, Juan Renato e o 16, Yuri na lateral esquerda. Na volância da Macaca, 5, Dauan, 8, Vini Locatelli, 10, capitão da equipe da Ponte, é o Camilo. E no ataque, 7, Niltinho, 22, Apodil, camisa 9, é Paulo Sérgio, repeteco da Ponte do técnico Fábio Moreno. 1, Igor Vinhas, 2, Felipe Albuquerque, 3, Luizão, 4, Juan Renato, 16, Yuri, 5, Dauan, 8, Vini Locatelli, 10, Camilo, 7, Niltinho, 22, Apodi, 9, Paulo Sérgio. E ainda no banco tem o goleiro Guilherme, tem o Pedrinho, Marco Júnior, Leonaldi, Robinho, Anderson, Renatinho, Igor Maduro, Rayan, Barreto, Bruno Michel e o Thales. Ponte Preta, terceira colocada no grupo B, 10 pontos, 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Marcou 9 gols, sofreu 10, saldo negativo de 1 gol. Artilheiro principal, Moisés, com 4 gols. Na quarta-feira, a Ponte pega o Guarani no Moisés Lucarelli, às 9 da noite. E do outro lado tem o Ituano, que hoje será comandado pelo auxiliar Guilherme Belangeiro. Manda a campo o goleiro número 1, Pegorari. Lateral direito, camisa 2, Pacheco. A dupla de zaga formada pelo número 3, Matheus, e o número 4, Matheus Mancini. Com meia dúzia, Breno Lopes, fechando o sistema defensivo do Ituano. Na volância, número 5, Tarik. 8, experiente, Felipe Souto. E o número 10, Fernando Medeiros. E no ataque, 7, Branquinho, 11, Cadu Barani. Número 9, Victor Rangel. Repeteco do Ituano, 1, Pegorari. 2, Pacheco. 3, Matheus. 4, Matheus Mancini. Meia dúzia, Breno Lopes. 5, Tarik. 8, Felipe Souto. 10, Fernando Medeiros. 7, Branquinho, 11, Cadu Baroni. 9, Victor Rangel. E ainda no banco, Edson, William, Bernardo, Mário Sérgio, Bruno Lima, Aloysio, André Castro, Gabriel Taliani, Fernandinho, Rony, Felipe Fonseca. Ituano, quarto colocado, grupo C, 10 pontos, 9 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 8 gols marcados e 11 sofridos. O artilheiro principal, Iago Dias, com 2 gols. E vem aí a ficha técnica do jogo. A arbitragem agora, Wendel Coral. A arbitragem do jogo terá o comando do senhor Thiago Duarte Peixoto, auxiliado pelo Alex Alexandrino, Alberto Poleto Maceira, o quarto árbitro Ricardo Bittencourt da Silva, e no VAR Péricles Bassols, Pegado Cortez. Apita o árbitro, tem bola rolando em Itu, Ponte Preta e Ituano, Ituano e Ponte Preta. A bola tá rolando, torcedor, e você tá ligado comigo. Vem comigo, torcedor de futebol, ligado na programação aqui da Rádio Futebol Interior. A bola já está rolando. Posse de bola no primeiro tempo da equipe do Ituano que vem. Bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte. Tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe de Itu fazer a cobrança. Primeiro escanteio no jogo. Vem Fernando Medeiros para fazer a cobrança. Perna esquerda. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe o Tarik. A zaga da Ponte ficou olhando. A bola voltou pelo meio. Felipe solta. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Dauan chega para tirar dali. Ele volta essa bola pelo meio. A bola voltou pela ponta na direita. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque. Soltou o goleiro, voltou pro Ituano, tá na rede. Gol! Do Ituano. Não dá sossego, né? Falta de avisar, não foi. Com esse goleiro aí, a Ponte Preta é que... Não sei se dá pra cair, mas com esse goleiro aí, pelo amor, né?
Bola foi lá pro fundo da rede. Matheus, zagueiro, põe a bola dentro do gol. Você acha que isso é defesa para goleiro fazer? O cara vai com o pé, rapaz. A bola veio na mão dele. Igor Vinhas põe a Ponte no limbo de novo, para variar. Terceiro jogo seguido que esse goleiro enfia a Ponte no saco. E o Fábio Moreno não vê. Ninguém vê, né? Ninguém vê. Aliás, futebol na Ponte Preta tá difícil alguém enxergar alguma coisa. Matheus põe a bola no fundo da rede. Esse time não dá sossego, velho. 1-0 pro Ituano, o gol foi do Matheus. Vai, o Wendel. É isso, Corsato. A jogada que começa pelo lado direito, no cruzamento do número 7, Branquinho. Depois o Igor Vinhas do bate-rebate mal demais o lance. O goleiro da Ponte deixa nos pés do número 9, Victor Rangel. E a bola depois sobra pro número 3, Matheus, sem marcação alguma. Logo no comecinho de jogo em Itu, abre o placar. Ituano 1, Ponte Preta 0. 1-0 para a equipe do Ituano. O Bruno Betelli, seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva da Rádio Futebol Interior. Ia pegar a sua expectativa, mas a Ponte Preta não dá sossego, né? Torcedor da Ponte, vou falar uma coisa, é para passar raiva o dia todo. Já tá perdendo 1-0, Betelli. Boa noite a todos. Realmente, né, uma noite longa aí, espero que possa ter um final feliz pra Ponte, que precisa muito da vitória. Mas o Ituano, né, jogando em casa, tá numa situação delicadíssima, né? Se a situação da Ponte é um pouco complicada, a do Ituano tá muito, muito complicada. E aí o que eu queria falar de expectativa é ver o que o Moreno fez em relação à saída de bola da Ponte, a consistência defensiva, esses testes que vem fazendo com o Juan Renato, com o Yuri. E aí a gente viu que a Ponte começou desligada e o Ituano foi letal, né? Uma jogada ali de recuperação, pegou a zaga saindo e não teve jeito. 1-0 no placar, agora a Ponte tem que correr atrás. Já tá 1-0 pros caras, esse é o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Você participa, manda mensagem, pô, eu vou falar uma coisa pra você, perde até o tesão, cara. Ó, eu venho falando há muito tempo que esse goleiro vai enfiar a Ponte no saco, né? Já são 3 jogos que esse cara falha. E não tem ninguém lá, não tem um Cristo lá pra tirar o cara do gol. Mas sabe por quê? Porque os caras não escreveram o Ivan, velho. Aí, não, o Ivan não pode jogar. Pode sim. O Ivan tá levando cada paulada nos treinamentos que ele coloca nos stories do Instagram. Sabe, pode jogar sim. E a Ponte fica com esse goleiro aí enterrando o time. Com 1 minuto já toma 1-0. Futebol bola aqui interior. pra equipe do Ituano. Bola pela esquerda, vem o time de Itu. Bola aqui pela ponta, trabalha a bola pra Pacheco. Pacheco vira na marcação. Chega, zaga, o jogo tá parado. 4 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais e molho de tomate especial. Ligue e peça pelo delivery. 2518-0686. Vai, Claudinei Costa. Ô, Cossato, boa noite, deixa aí, a gente fez a passagem rapidinho de uma jornada para outra, né? E nessa jornada, o Ituano Ponte Preta, a gente está dando também um prêmio da GR Centro Automotivo. Seu carro em boas mãos, e quem ganhou na jornada de Guarani 2, Novo Horizontino 1, foi o Mário Quirino. Mário Quirino foi o ganhador e a gente vai entrar em contato com o Mário Quirino. Para o jogo da Ponte, é só compartilhar a live da Rádio Futebol Interior com pelo menos 2 amigos e já vai estar concorrendo ao prêmio da GR Centro Automotivo. Corsato. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese, produtos da Prone Alimentos, que já vem prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Bola na direita pro Niltinho. Informação. A bola acabou saindo para lateral. Posse de bola para a equipe do Ituano lá na ponta esquerda. Breno Lopes, que já passou pela ponte, vai para fazer a cobrança do arremesso manual no campo de defesa. Canto alto da sua tela. Toque de 5 minutos passados desse primeiro tempo. Marcou na mesa de som Felipe Marques. Informação, vai, Coral. Pois é, Corsato, você falou bem aí do Igor Vinhas, a Ponte que vem um pouco reformulada para a partida de hoje, são 5 mudanças. Felipe Albuquerque, lateral direito, que veio do Grêmio fazendo a sua estreia na Macaca. Além dele, o Juan Renato voltando para a zaga. E olha e o a Ponte, Yuri... Niltinho vai queimar dali, bateu pro gol, para fora ela saiu. Linha de fundo. Tiro de meta pros caras, vai, Coral. A Ponte tenta chegar, mas sem perigo. O Juan Renato saindo da lateral esquerda, voltando pra zaga. O Yuri voltando à titularidade da equipe, além do Vini Locatelli assumindo a volância no lugar do Leonaldi. O Apodi fazendo novamente a opção lá no setor ofensivo da Ponte. O Niltinho sendo titular no lugar do Moisés, que hoje não joga por questão burocrática. O contrato dele com a Ponte terminou na sexta, precisou viajar até Santa Catarina, arrumar essas pendências para estar tudo pronto para o derby. Mas o Igor Vinhas ganhando mais uma oportunidade no gol na equipe titular da Ponte Preta e fazendo mais uma lambança. Que pena, né? Que pena o Igor Vinhas, que muito torcedor, né? Eu nunca fiz isso, né? Eu nunca falei que o Ivan ia pegar banco desse Igor Vinhas aí. Mas tá enterrando o time, com todo o respeito. Aquilo ali não é bola pro cara defender com o joelho, né? Aquilo ali é bola pro cara segurar, pô. Goleiro profissional. Que isso? Você não pode dar um rebote ali, né? Que ridículo, cara, que ele assustou com a bola.
Ele assustou com a bola. Pô, você assusta. É a mesma coisa de eu começar a assustar com o microfone. Bola aqui pela direita, trabalha a bola pro time da Ponte. Bola com o Niltinho, sobe. A zaga sai pra lateral. Lateral pra equipe do Ituano fazer a cobrança. Quer dizer... E aí você vai falar o quê? Esquema de jogo. Já tá perdendo pelo placar de 1-0. Lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Bola rolando. Este é o primeiro tempo de jogo. Você participa, manda mensagem. Pode participar aqui no WhatsApp, viu? Tô ligado aqui no WhatsApp. 989-89-35-26. Participe pela live no Facebook. Daqui a pouquinho vou lá no Planeta dos Macacos. Bola para a equipe da Ponte. Bola para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio para Niltinho. Niltinho tá na ponta direita. Vai pro cruzamento. Perna esquerda. Felipe Souto, que já interessou a Ponte Preta. Mete o pé na bola, tira dali. A bola volta ali pelo meio. Chega na marcação. O Cadu Baroni estava no 15 de Piracicaba na temporada passada, joga a bola para lateral, mas lateral para a equipe do Ituano, para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Felipe Albuquerque, ele faz a cobrança, é Albuquerque, né? Felipe Albuquerque, ele que veio do Grêmio, disputou Copa Libertadores esse ano pelo Grêmio, fez a cobrança do arremesso manual, a zaga da equipe do Ituano tira, joga a bola para lateral, a bola acabou saindo, tava ali o Vitor Rangel, ex-Ponte Preta também, aliás, esse negócio de ex, o que tem de ex. A Ponte que vem contratando de jogador, né? Na temporada 2019, quando o Vitor Rangel esteve na Ponte Preta, a Ponte contratou 65 jogadores. Aí não tem como, né? Não tem esse. Bola ali pelo meio, trabalha a bola pro time da Macaca. Corsato. Bola com o Juan Renato na ponta esquerda. Ele toca a bola para Yuri. Yuri foi apertado ali pela marcação da equipe do Ituano. A Ponte vem, bola com o Camilo. Vem o capitão da Ponte. Yuri passou, pediu 2 na marcação pra cima dele, fez a finta. Deixou o Felipe Souto na saudade e voltou. Trabalhou, bola pra Ponte. É pro Yuri, tá na linha de fundo. Fez o cruzamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Ituano, tira. Tarik meteu o pé na bola, jogou bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda, Coral. Primeira boa chegada da Ponte na jogada que começa no meio de campo com o Camilo. Ele encontra muito bem o Yuri na entrada da grande área da equipe do Ituano, tenta o cruzamento rasteiro, a zaga afasta e era pro Paulo Sérgio que já tava lá embaixo das traves. A Macaca consegue escanteio, o Camilo na bola. Vem nação Ponte Pretana comigo, Ponte e Ituano, são 35 jogos, 11 empates, 11 vitórias do Ituano, 13 vitórias da Ponte. Até aqui a Ponte fez 52 gols e tinha tomado 48 mais um hoje. Escanteio para a equipe da Ponte. Camilo pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe, a zaga tira. Joga a bola pela linha de fundo, é mais um escanteio para a equipe da Ponte. Camilo tá reclamando ali com o árbitro, ele deu lateral, é isso? Ele deu que a bola saiu pela linha lateral aqui. Lateral pra Ponte fazer a cobrança. O Camilo vem pra fazer a cobrança do arremesso manual. Eu não vi, confesso. Arremesso manual para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Yuri pra fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Macaca. Ele toca a bola pro capitão Camilo. Camilo voltou, trabalhou, bola pro Yuri. Não tem impedimento não. Vem o Yuri, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. O Dalman tá na grande área, sobe. A zaga tira a bola, volta aqui pelo meio. Ganha a bola pra Vini Locatelli. Trabalha a bola pro time da Ponte na ponta esquerda. Ele volta a bola pra Luizão. Luizão trabalha a bola para Juan Renato. Futebol interior. 9 minutos 30 segundos passados. Primeiro tempo de jogo, por incrível que pareça, a Ponte já perde pelo placar de 1-0. O Ituano tá na frente. Quem marcou foi o Matheus. Com 1 minuto de jogo, ele fez o gol para a equipe do Ituano. Vai, Coral. Se você falou do Vitor Rangel, tem saudade? Perto dos centroavantes que estão aqui hoje, sim. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Governador Pedro de Toledo, 2500, anexo ao Pulso Girafa. Vem Ponte, bola com o Locatelli, fez a finta, virou Paulo Sérgio pro Apodi, perna esquerda, vai bater, bateu pro gol, é gol! Gol da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Na marca de 10 minutos, 10 passados no primeiro tempo. Passe do Paulo Sérgio, criticado. Paulo Sérgio tocou pro Apodi. Do jeito peladeiro, do jeito Apodi, ou do jeito Apodeus de ser. Perna esquerda, canto esquerdo, baixo do Pegorari que pulou, mas não pegou. Tá empatado o jogo. A nação Ponte Pretana arrepia. Arrepia, 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 arrepia. Arrepia, Ponte. Apodi, 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 Apodi. 22 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Novelli Júnior. O majestoso da Vila Nova, como é chamado carinhosamente pelo torcedor do Galo de Itu. Apodi, printa a tela pra Macaque, printa bonito. Apodi, Ponte Preta 1, Ituano também 1. Ô, goleirão Pegoraro, essa
Essa você pega lá no fundo da rede. Tá tudo igual. Um pra Ponte, um pro Ituano. Apodi, um Apodeus marcou. O detalhe do gol é seu. Printa a tela, mas printa bonito. Printa legal essa tela aí, Coral. Na posição em que muitos torcedores pediam há tempos para o Fábio Moreno. O Apodi jogando no setor ofensivo da Macaca. E com 10 minutos de jogo não foi diferente. A jogada começa com o Vini Locatelli no meio campo. Encontra o Paulo Sérgio fazendo o pivô, ele domina a bola. E só rola para o Apodi, que chega na meia-lua. Sem chance alguma, ele bateu sem jeito, caindo com a perna canhota. A perna que não é a boa do Apodeus. Bate no canto esquerdo do Pegorari. E com 10 minutos de jogo, a Macaca empata o jogo no estádio Novelli Júnior, que agora tem Ituano 1, Ponte Preta também 1, Apodi o nome do gol. Ô Bruno Betelli, eu quero ouvi-lo. Macaca empata com o Ituano, o Apodi foi pra rede. Tudo igual, tá 1-1, Bruno. Pois é, a resposta da Ponte veio rápido, né? E detalhe do lance, começou lá atrás com um bom passe longo, rasteiro do Luizão. Achou o Niltinho protegeu, chamou o Locatelli, que já conectou o Paulo Sérgio, e aí veio o grande lance, né? A jogadinha, o passe ali, olhando para um lado e tocando para o outro, que deixou o Apodi na cara do gol. E foi centroavante o Apodi, hein? Foi centroavante para fazer esse bonito gol e empatar o jogo, deixar a Ponte mais tranquila no jogo. E tá inspirado a esse trio, uma boa solução tática aí do Moreno, né? Avançar o Apodi para fazer uma dupla um pouco mais ofensiva, um pouco mais criativa ali, de mais movimentação no ataque, junto com o Paulo Sérgio e o Niltinho. E atenção, rede. Atenção, rádios parceiras, tá na hora de tirar pra você tempo e placar do futebol. Aperta o play aí, Felipe Marques, pra soltar a audiência. Agora o torcedor da Ponte tá feliz. 13h25, tá na tela aqui, ó. Aqui, deixa eu ver, Claudinei ensinou, mas eu não tô. Tá aliviado aqui, o torcedor da Ponte agora. Demais. 13h30, passado do seu primeiro tempo de jogo. 31,5 pra terminar no primeiro tempo no giro. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série A1, Campeonato Paulista, 10ª rodada, Novelli Júnior, Municipal, Dr. Novelli Júnior, o majestoso da Vila Nova, tá tudo igual, solta a vinheta da Ponte aí, tem a vinheta da Ponte aí? Ponte Preta 1, Ituano também 1, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, futebol interior, mais cedo, Guarani 2, Novo Horizontino 1, na Neoquímica Arena, estão jogando Corinthians em São Paulo, 0-0, e amanhã às 8h tem Mirassol e Ferroviária. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estou apresentando para você Série A1, Campeonato Paulista, Novelli Júnior, Ituano, Ponte, Ituano, tudo igual, tá 1-1, aqui no Planeta dos Macacos, o Igor Rian, tá com a gente, o Roberto Santos, gol do Apodi, Marcelo Francisco, eu ia falar, volta o Washington, esqueci que tem o Apodi, Jesus Corsato. Amado. Oi. O primeiro gol do Apodi no Campeonato Paulista, enquanto o Paulo Sérgio fez a sua segunda assistência no estadual. A Ponte que tá sem 70% dos seus gols no campeonato, né? Moisés não joga e o João Veras também, contundido, não joga, mas a boa notícia pro torcedor da Ponte é que o Renatinho tá no banco. Quem sabe, né? O Fernando Anunciação colocou um monte de macaco de gorilão preto aqui. Fala, Fernando! Seja bem-vindo, rapaz. Tapete preto e branco pra você. O Fábio Fernandes também tá ligado com a gente. Fala, Fabião! Seja bem-vindo, grande abraço, obrigado por estar com a gente aqui no Planeta dos Macacos. Estou ao lado do Wendel Coral, ao lado do Bruno Betelli, ao lado do Claudio Nicossi, ao lado do Felipe Marques e ao seu lado, torcedor. Quero convidar você para chegar aqui no Planeta dos Macacos. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão, tá? Pode ser no Facebook, pode ser no YouTube, fique à vontade, tá? Mensagem no YouTube, o Claudinei Corsi vai ler daqui a pouquinho, tá? Não esqueça, compartilhe porque você vai concorrer a alinhamento mais balanceamento e também checagem da suspensão e rodízio de pneus, presente da GR ao Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Olha a Ponte com a Apodi aqui na ponta esquerda, faz de conta que é pela ponta, fez a finta, tocou a bola pro Camilo, chegou ali o Matheus para tirar, a bola voltou pelo meio, pela direita, a bola pro Pacheco tira, vira, toca a bola para Matheus, Pacheco, Matheus, até que tocaram legal, mas aí a bola sobrou pro Yuri, se joga na bola, joga a bola para
lateral, é lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança aqui pela direita, na marca de 16, primeiro tempo, informação no ar, Coral. Você falou sobre o Renatinho, o atleta que não atua desde dezembro, veio do futebol chinês, estava na Ponte Preta em 2011. A intenção da Ponte Preta, da diretoria, do Fábio Moreno, é usar o atleta hoje entre 20 e 25 minutos para ele estar com mais físico, né, para disputar o derby. A intenção, claro, é que o jogador tenha muito mais físico para jogar o derby de número 199 na quarta-feira e para isso utilizar o atleta de 20 a 25 minutos no jogo de hoje, portanto uma opção no banco de reservas para a segunda etapa. Lembrando que o adversário no derby, né, teve 2 jogadores expulsos, os caras brigaram entre eles, meu Deus, é escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança, tá tudo igual, tá 1-1, 17, primeiro tempo 17, primeiro tempo pra bola, quem bateu foi o Fernando Medeiros, bateu longo, segundo pau, Matheus subiu, eu não vou errar o zagueiro do Ituano nunca. Os dois se chamam Matheus, olha que facilidade. Só que beleza. Um né? é o Mancini. E o outro é o Silva. Isso, mas vamos ficar com o Matheus e Matheus. Pronto, tá tudo certo. E de Thiago também hoje já deu, viu, Cossato? Foi Thiago, árbitro do Guarani, Thiago Caetano e Thiago, árbitro da Ponte. E tem o Thiago na mesa de som também. É que não veio hoje, né? Felizmente, né? E era mais um Thiago, né? E o que os Antes estão fazendo aqui? Os Antes. Tchau, Antes. Tchau, viu? Quarta-feira a gente se encontra, falou? É isso aí. Tá animadinho, né? Tá animado. O time dele tá bem, né, cara? O time dele tá bem. O nosso que precisa arrumar aí, velho. Nosso tá dando. Tá bem e os jogadores brigando entre si. Imagina se tivesse mal, hein? Eu não entendi aquilo, cara. Eu confesso. Mas você gostou, né? É cobrança, né, Carlos? Aí depois vem os caras dizer o seguinte, né? Tem gente que fala assim, não, isso é vontade de ganhar. Porque pelo amor de Deus, né? Não, é a mesma coisa que eu sair aqui com o Wendel Coral no tapa. Brigar na palavra é uma coisa, cara. Brigar no tapa é outra, né? Bola ali pela ponta, o Ituano toca a bola errado. A bola tá na ponta esquerda, a bola pra Breno Lopes. Agora você fez uma pergunta pra mim, eu pergunto pra você, tem saudade do Breno Lopes? Nenhuma. Vem ali o Luizão pra cima do Vitor Rangel. Joga o Vitor Rangel pro chão, o jogo tá parado. As delícias da cozinha italiana, Restaurante Romanos. Atendendo você pelo delivery 3254-5858. Vou repetir, 3254-5858. Consulte cardápio no Instagram, 18h30 passados deste primeiro tempo. Alguém aqui tem a rede social chamada Kawaii? Eu tenho. Você tem? Baixei por conta da minha namorada até pra ganhar um dinheirinho. Então faça isso também. Baixe lá. Estou lá no Kawaii. Você tem, Claudinei Corsi? Não. Você tem, Chega, pelo amor de Deus, de coisa de rede. Não tenho. Aqui, tá aqui louco. A coordenação, viu, o Felipe Marques? A coordenação tá exigindo que todo mundo baixe o Kawaii, mas depois eu vou mandar um código pra vocês. Você quer mandar o seu, né? Lógico. Se for exigência, aí não tem jeito, né? Aí... Todo mundo vai baixar o Kawaii. Aí se o chefe manda... E o senhor Felipe Marques, por favor, troca aquela foto. Bola ali pela direita, trabalha a bola o time do Ituano, bola com o Matheus Silva. Aliás, parabéns aqui pro pessoal da assessoria de imprensa do Ituano. Quanta informação. Show demais a escalação do Ituano. Rapaz, o pessoal poderia pegar o que é bom, né? Parabéns pro pessoal da assessoria de imprensa do Ituano. É isso. Bola aqui pela direita, trabalha a bola o time da Macaca, bola com o Paulo Sérgio. Quem sabe, com assistência pro Paulo Sérgio, o próximo não será um gol do cara. Bola pra Felipe Albuquerque, vai ele. É bom lateral. Pela direita fez o passe, virou, tocou no meio, bola pro Camilo. Chegou o Felipe Solto. Capitão da equipe do Ituano tira, joga a bola pra equipe do Ituano pro campo de ataque. A bola voltou pro Yuri, pegaram ele, mas a bola segue. Bola pra Paulo Sérgio, chuta Paulo. Tá na ponta direita, não chutou, virou, trabalhou bola pra Vini Locatelli. Vem o Locatelli, abre o jogo, toca a bola na ponta esquerda. O toque de 20 de você já ouviu. Bola pro Camilo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe, a zaga tira. A bola voltou para Fernando Medeiros, sai jogando pro Galo de Itu. Ponte toda de branco com a faixa preta no peito. Time do Ituano, camisa preta-vermelha, calção preto, meias pretas. Trabalha a bola pela esquerda, bola para Breno Lopes. 20 minutos, 20 segundos passados. Primeiro tempo de jogo. Futebol Interior. Ponte Preta. O Ituano saiu na frente, a Ponte empatou. Este é o futebol da Rádio Futebol Interior. Vem trabalhando a bola o time do Ituano, bola ali com o Tarik. Tarik tem um branquinho pedindo bola. Ele virou, tocou a bola para Fernando Medeiros. O Medeiros pede a presença aqui do Matheus, que fez o gol da equipe do Ituano com 1 minuto de jogo. Ele vira o jogo, toca a bola para Matheus Mancini, é filho do treinador do Corinthians. Na ponta esquerda, ele volta a bola para Felipe Souto. Felipe Souto tentou fazer o passe ali pelo meio, procurava o Cadu Baroni. A zaga da Ponte chega para tirar. Vai, Coral. Posso mandar 2 abraços rapidinho? Rapidamente, vamos lá. O primeiro para minha irmã Thelma Coral, nos ouvindo em Diamante do Norte, no Paraná. E o segundo para o meu grande amigo ponte pretano, Renato Pacheco, lá do grupo Macacada da Escadaria. Já viajei bastante com o Pacheco atrás de Ponte Preta. Então um abraço aí pro Renato e também para minha irmã.
Grande Renatão, seja bem-vindo aqui ao Planeta dos Macacos. Vai, Claudinei Costa! Gol do Tricolor na Neoquímica Arena. Miranda de cabeça, agora São Paulo 1, Corinthians 0. E trabalha a bola o time do Ituano. E atenção, rede! Atenção, rádios parceiras, está na hora de girar. Girar para você. Tempo e placar do futebol. 21 minutos, 30 segundos. Tá na tela aqui, ó. Tá na tela do Futebol no Interior, no YouTube, no Facebook. 21 e 30 passados o primeiro tempo. Faltam 23 e 30 para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Série A1, Campeonato Paulista, a 10ª rodada. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte tem um, Apodi marcou. Placar ao vivo, futebol. Tem um, Claudinei Costa. Eu esperei vinheta, mas não tem vinheta do Ituano. A coordenação não deixa colocar a vinheta do outro time. Vai lá, placar ao vivo com você, Ney. Mais cedo, Guarani 2, Novo Horizontino 1, na Neoquímica Arena. Jogo também das 22h15. O São Paulo vai vencendo o Corinthians 1-0. E amanhã, às 8 da noite, tem Mirassol e Ferroviária. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Quer a sua participação com a gente aqui no Facebook Futebol Interior? Você pode compartilhar aqui a nossa jornada, porque tá valendo alinhamento, balanceamento, checagem da suspensão e também rodízio de pneus, tá? Para você participar, é só compartilhar aqui uma das nossas lives. Pode ser lá no Facebook Futebol Interior, ou no YouTube Futebol Interior. Coloca a palavra Futebol Interior no Google, que a primeira coisa que vai aparecer ou é o site do Futebol Interior, se você quiser Facebook, é o Facebook do Futebol Interior. E no YouTube também. Já, Ney, porque a Ponte vem, bola com Apodi. Apodi fez o primeiro gol dele no campeonato com a camisa na Ponte. Vem o camisa número 22, tá jogando aqui na ponta esquerda. É o jogo que o Apodi joga sem posição, sem guardar a posição. Chamou, falou, Claudinei Costa. Legal, no YouTube a participação, viu, o Carlos Cossato, do Beto, né, que pergunta aqui, esse treinador da Ponte tem contrato vitalício? Em outros tempos já tinha trocado o treinador. Como eu disse, eu venho falando isso há muito tempo, ele é o manager da Ponte, né? Ele é o cara que manda no futebol da Macaca. Para ele sair, ele vai ter que chegar a uma conclusão que o trabalho dele não tá legal. Ou ele pode voltar a ser novamente o manager, né? O comandante do departamento de futebol da Ponte Preta, ou aí ele sai, mas sai toda a estrutura. Eu não queria que o Fabinho saísse da Ponte Preta, não. Não sei se deve continuar como treinador. Já falei isso em todas as redes sociais que eu participo, em todas as bancadas que eu estou. Não sei se ele seria o treinador, né? O meu treinador nesse momento, inclusive depois dos resultados. Mas é aquela história, né? Betelli, Coral, Ney e você que está com a gente aqui no Planeta dos Macacos. Se a Ponte vence hoje e ganha do Guarani, o que vocês vão falar do Fábio Moreno? É resultado, né? Treinador é resultado. Mandar um abraço pro Vitor Silva também no YouTube. Tem aqui um Mal Falados Games também. Tá aqui curtindo a nossa transmissão, viu, Cortaz? Vem a equipe do Ituano. O cruzamento, levantamento na boca do gol. Juan Renato mete o pé na bola, tira dali a bola, voltou pro time da Ponte. O Paulo Sérgio tocou pro Niltinho. Falta! É pau nele! O jogo tá parado, o Mancini meteu o pé nele, o jogo tá parado. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança ali no círculo de gramado. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte estaria atacando pro gol de entrada. Consequentemente, defendendo o gol da linha do trem. Bola para a equipe da Macaca, bola com o Yuri. Yuri volta, bola aqui um pouco mais atrás, bola para Juan Renato. Shimozono, Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você. Transamazônica no Jardim Garcia, Silvio Risado no Campos Elíseos e Ricardo Mouro no Jardim Nova Europa, Campinas, 25 minutos. Toque eletrônico. Felipe Marques tá ligado na mesa de som aqui da Rádio Futebol Interior. 25 passados, primeiro tempo, Betelli. Fala do jogo, o Niltinho tá caído ali. Tá parecendo uma lagartixa, se contorcendo ali no gramado, o jogo tá parado. É tempo de opinião. Bruno Betelli, fala no microfone da Rádio FI, Bruno. A gente discutiu sobre o Fábio. Eu acho que a questão do treinador, por um lado, né, o treinador ter respaldo da diretoria, não estar ameaçado, faz bem para um elenco mais limitado, um elenco mais modesto. Então o jogador sabe que o treinador não vai para lugar nenhum, que não vai ter mudança, e ele tem que se esforçar para fazer o melhor para jogar. Então acho que por esse lado é bom. Por outro lado, acho que o Fábio está ainda se consolidando como treinador e ainda precisa mostrar que tem aí esse repertório, esses recursos, né, e tem essa vocação toda para se consolidar na Ponte. Ainda acho que ele está em evolução e talvez não seja a melhor opção para o Brasileirão, a Série B.
E a questão do jogo em si, né? O Ituano teve uma primeira chance ali, naquela saída de bola errada da Ponte, conectou um bom ataque e acabou fazendo o gol. Mas agora mostra os seus, né, por que tá nessa situação, porque não consegue agredir a Ponte já controlou o jogo, eles não conseguem avançar, não conseguem finalizar, não conseguem escanteio, e a Ponte tá pronta ali para sair numa próxima bola e fazer seu segundo gol. Então, assim, foi um primeiro momento ali de distração, mas o Ituano vai mostrando que não tem também tantas qualidades para chegar no gol assim. Carlos Eduardo Lemos, manda esse Paulo Sérgio chutar de bico. Pelo menos chuta de bico, Paulo Sérgio. Tem uma música que fala assim, né? Valeu, Carlão. Grande abraço pra você, rapaz. Seja bem-vindo aqui ao Planeta dos Macacos. Trabalha a bola o time do Ituano. Bola ali pela direita da marcação. Chega a zaga da Ponte e tira. Tem mais aqui, o Franco Francisco. Corsato, também estou gostando do lateral direito e do Vini Locatelli. Estão bem. Valeu, Franqui. Obrigado por estar com a gente. Essa aqui eu vou ler bem devagarzinho. O Marco tá pedindo pra mandar aniversário pro Leandro. Acho que aqui não tem pegadinha, não. Se tiver, eu não tô vendo qual que é a pegadinha. É Marco Biela. Acho que não tem, não, né? Segue o jogo. Hoje é aniversário do Leandro Biela. 4.1. Deus parabéns Corsato. pra ele. Ô, Marco, você me perdoa, que a gente tem que ficar esperto, viu? Diga. Aliás, hoje também cumprimentando o nosso querido Batata, lá em São José do Rio Preto, aniversariante do dia também, comemorando ao lado do Batatinho, seu filho, viu, Corsato? Tomara que a Ponte Preta Falei que a Ponte ia dar o presente pra ele, hein? Deixa eu tirar um link aqui. Os caras vêm colocar aqui link aqui. Eu vou fazer igual o narrador da ESPN ontem. O cara foi brincar com ele deu um bloco no cara. Maria Luísa volta. Tá mandando parabéns pro Leandro também. Ô, Maria Luísa, beijo pra você. Trabalha a bola o time do Ituano, bola lá pela ponta. Ô, Ponte, não tira minha felicidade, não. O toque na boca do gol pra fora! Pra fora, a bola passa, vai embora, linha de fundo. Jogador da equipe do Ituano chegou com tudo ali, bateu pro gol. Ele não cruzou não, hein, Coral? Bateu direto. O Igor Vinha só olhou, ela saiu, linha de fundo. Quase os caras fazem o segundo, hein, Coral? Cadu Baroni, viu, Corsato? Camisa 11 da equipe do Ituano veio pelo canto esquerdo de ataque da equipe lá do Galo de Itu e bateu. De forma cruzada, passa muito perto do Igor Vinhas, que apenas acompanha, a bola vai embora. Segue tudo igual no Novelli Júnior, 1 pro Ituano, 1 pra Ponte. Esse é o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Na sua próxima ida ao mercado, exija ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi. Vida mais saudável. O Edu Dias, salve equipe. Aqui de perto, Austrália, na sintonia total. Grande, Edu. Esse é fiel, hein? Grande abraço, obrigado por estar com a gente. O Carlos Eduardo Lemes, fala, Brigatti está livre no mercado. Bom nome, tá dizendo ele aqui. Eu tô lendo aqui o que colocou o Carlos Eduardo. O Roberto Santos Barreto não pode ficar de fora desse time. Eu falo isso faz muito tempo, né? Mas é reserva, viu? Agora, Robertão, obrigado por estar com a gente. O Alexandro Santana tá perguntando, será que a Ponte vira? Eu espero, viu? Maria Luísa volta. Apodi, você joga muito. A Ponte vai virar. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta. Olha o Camilo. Tocou bola aqui pro Apodi. Busca essa bola. Vem o Apodi, 29,5. Primeiro tempo não tem ninguém. O Apodi corre mais que todo mundo. Só agora que chega o Yuri. Parece que o Apodi tá de Mercedes. E o Yuri, sei lá qual que é o carro do filho do Schumacher lá. O pai terminava, corria em primeiro e o filho do Schumacher em último. Sei lá o nome do carro lá. Depois o Marcelo manda aqui pra gente. Bola pelo meio, trabalha a bola. O time da Ponte, a bola volta. Tudo de novo no começo. Trabalha a bola para Luizão. Luizão para Juan Renato. O Juan Renato, o Vitor Rangel tá na marcação pra cima dele. Ele volta a bola pra Igor Vinha. Tira essa bola daí, Igor. Trabalha a bola pelo meio. Bola para Juan Renato. 30 minutos passados. Primeiro tempo de jogo. 1 pra Ponte, 1 pro Ituano. O Ituano marcou no primeiro minuto do jogo. A Ponte empatou a 10. A Ponte empatou com a Apodi. O Ituano marcou com o Matheus. Bola pela esquerda. Trabalha a bola. É pro Yuri. Levantou a cabeça. Levantamento. Cruzamento na boca do gol. Pegou. Ari, levanta voo, pousa com ela em seus braços, o goleirão da equipe do Ituano. E atenção, torcedor do Brasil. E atenção, rede. Atenção, rádios parceiras, está na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Solta o play aí, DJ. 30 minutos, 30 segundos passados, primeiro tempo, 14,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol.
Estádio Majestoso da Vila Nova, Municipal Dr. Novelli Júnior, em Itu. Série A1, Campeonato Paulista, 10ª rodada, tudo igual, Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ituano também, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, futebol interior, mais cedo o Guarani venceu o Novo Horizontino 2-1, na Neoquímica Arena continua São Paulo 1, Corinthians 0 e amanhã às 22h15 tem Botafogo e São Bento, cobertura da W Sports aqui na Rádio FI. Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar futebol o seu sorriso. Interior. Ponte vem, bola com Camilo, tocou pro Paulo Sérgio, bate, Paulo Sérgio. Foi absorvido pela marcação, chega a zaga da equipe do Ituano, tira, a bola tá no meio campo, bola ali com o Felipe Souto, que já interessou a Ponte Preta. O Heleno Pascoal, boa noite, tô ligado, manda alô pros filhos Ana Paula e Paulo Henrique. Valeu, Heleno, seja bem-vindo aqui ao Planeta dos Macacos. A Maria Luísa volta, tá avisando o narrador aqui, não é pegadinha não, o Leandro Biela faz aniversário mesmo, valeu, obrigado pela participação, Marcos Ferreira Fiapo, boa jornada e vamos Macaca, Vivi Vicente, bora nega véia, ô Vivi, beijo pra você querida, Batata Ponte Preta, boa noite Carlão, nem a Ponte Preta nunca perdeu no meu aniversário, abraço, tá vendo? Eu disse pra ele hoje, né, durante o dia, mandei os parabéns pra ele tava ao lado do Batatinho, o filho dele. Eu falei, a Ponte vai te dar um presente hoje, hein, Batata? Ele falou, Deus te ouça. Amém. Ô Bruno Betelli, 32,5 passados, primeiro tempo de jogo. Eu quero que você fale um pra Ponte e um pro Ituano. Vamos lá, então, o jogo deu uma acalmada, né? Você vê que ninguém tá conseguindo finalizar, levar perigo, né, pro goleiro adversário. Um jogo que tá pouco criativo, começou ali com muita intensidade, né? A Ponte conseguiu empatar o jogo ali nos 12 minutos, mais ou menos, e agora já estamos com 32, ou seja, 20 minutos passados e nada aconteceu muito nesse jogo. Então mostra que a Ponte, por um lado, não consegue aproveitar essa fraca equipe do Ituano, que dá espaço, deixa o Camilo jogar, deixa o Niltinho jogar, deixa o Apodi jogar, mas por conta dessa descompactação que você falou agora, né? O Apodi tava livre na ponta e o time não acompanha, o time não chega, o time não tá compactado. Então isso que o Fábio Moreira precisa arrumar. Mas como esse posicionamento da Apodi acaba sendo, vamos dizer assim, entre aspas, novo para esse grupo, ele tem muito que arrumar ainda. Não tem triangulação, não tem movimentação ofensiva automatizada, não tem jogada. Então fica um pouco limitada a Ponte também ofensivamente, mesmo contra o time fraco aí do Ituano. Esse Bruno Betelli, comentarista aqui da Rádio Futebol Interior, pizzas da pizzaria Dona Luísa, farinha especialmente elaborada, molho de tomate especial. Ligue e peça a sua, 2518-0686, anote aí, 2518-0686, vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, bola pro Apodi, perna direita, vem cruzamento por baixo, sobe Matheus, tira, a bola volta, Juan Renato toca de cabeça, a bola voltou pro Dauan, foi pro chão, briga ali, pra cima do jogador da equipe do Ituano, que é o Fernando Medeiros, vem na marcação, a zaga da equipe da Ponte, tira, volta a bola aqui pro campo de defesa, bola com o Matheus Silva, toca a bola aqui pro camisa número 8, o Felipe Souto. Detalhe do comentarista. Só um detalhe, porque agora essa jogada que chegou na ponta pro Apodi foi uma inversão longa pelo alto, longa do Luizão, ou seja, lá da lateral direita o Luizão invertendo na ponta esquerda pro Apodi pelo alto. Então são essas jogadas novas que o Moreno tá tentando trazer pra Ponte com conexões diretas, porque ainda não tá funcionando tão bem ali a jogada pelo meio. Então acho que é isso, a Ponte tá numa evolução, num novo jeito de jogar, uma nova formação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Conheça o mais novo lançamento, a pasta de alho. Você vai adorar, é uma delícia. pronealimentos.com.br, 34:40, vem Ituano, bola levantada na boca do gol, Juan Renato tirou, a bola sobrou pro Fernando, bateu pro gol, Igor Vinhas. Agora sim, Igor Vinhas, parabéns pra você, boa Igor Vinhas, salvou a nação, salvou o planeta dos macacos. Essa bola ia entrar, viu, Coral? E assim, Corsato, tinha endereço, mas o detalhe é pro Juan Renato. Afasta mal a beça, a bola ali da zaga da equipe da Ponte. Sobra pro camisa 10, Fernando Medeiros. Ele domina com o peito e bate, sem deixar a pelota cair no chão com a perna canhota. Ia lá no ângulo onde a coruja dorme. Defesaça do Igor Vinhas e vem a Ponte. E olha a Ponte, Paulo Sérgio, lindo chapéu, tocou bola pro Niltinho. Perna direita, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar, joga a bola pela linha de fundo, é escanteio. Resposta rápida da Ponte, viu, Corsato? Agora com o Niltinho, conseguiu escanteio pelo lado direito, o Camilo na bola. E o Paulo Sérgio, gente. Niltinho. O Paulo Sérgio hoje
pelo menos nesses 35 minutos já deu uma assistência. Só precisa chutar, né? Ah, mas deu assistência e agora você viu a jogada que ele fez? É escanteio, Niltinho pra bola, cruzamento fechado, primeiro pau, passa por todo mundo, passou pelo Paulo Sérgio, meu Deus, bola pra Apodi, na ponta esquerda, toca a bola pro Yuri, eu quero narrar gol do Paulo Sérgio, virou, trabalhou, bola pro Apodi, será que vai ser agora? Vai pra linha de fundo, cruzamento na marcação, voltou, trabalhou pro Yuri, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Vini Locatelli não pegou direito, a bola voltou pro Yuri, meteu a cabeça na bola, ela saiu linha de fundo. Torcedor da Ponte se levantou no planeta dos macacos. Torcedor da Macaca. Solta de novo aí, produção. Solta a torcida da Macaca. Vem comigo, torcedor. Todo o planeta dos macacos. Heleno Pascoal, torcedor do Fluminense, empatou com a Portuguesa em 1-1. Valeu, Heleno. Obrigado por estar com a gente aqui. Alexandre, bora, Ponte Preta. O Batata já mandei abraço pra ele, mas manda de novo. Vem o time do Ituano, bola com o Vitor Rangel, abriu, passe longo pela esquerda, ali pro Cadu Baroni, muito forte, ela saiu, vai embora, liga de fundo. Tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Lembrando que a Ponte tem o Yuri e o Luizão, hein? Eles estão pendurados. O Yuri levou agora, hein? Então já era. O Yuri levou amarelo agora pela falta em cima do número 7, Branquinho. Ele e o Luizão estavam pendurados, portanto o Yuri é desfalque certo da Ponte Preta para o derby de número 199 na quarta-feira. Uma boa notícia, Corsato? A Ponte não tem reserva, né, cara? Ponte não Pois tem o reserva. Jean Carlos, que é o reserva, segue em transição física. Ruim com o Yuri, pior sem ele, porque a Ponte não tem outro. Lá vai Juan Renato improvisado novamente. Será? Hoje agora a Ponte tem dois laterais, né? A Ponte tem o Felipe Albuquerque, que também pode jogar ali na lateral esquerda. Bom, sei lá. Primeiro o comentarista, vai. Em relação ao Yuri? Não, é prejuízo. O Yuri estava bem nesse jogo, estava conseguindo fazer aí boas jogadas, dominando esse lado esquerdo, apesar da fraca equipe do Ituano, mas exagerou aí na pegada, né? Ele segurou o jogador, depois caiu, deu outro carrinho, depois tentou chutar o jogador no chão. Então ele tá, assim, se for ver, às vezes é um jogador que ia trazer um prejuízo maior pro derby, né? Um pouco descontrolado, com uma força aí desnecessária numa jogada simples, às vezes é uma boa notícia, mas, né, bola por bola aí, eu acho que a Ponte vai perder com essa desfalque. Vai lá, Claudinei. Somente lembrando, Corsato, que a participação é muito grande dos ouvintes na nossa live aqui, do Facebook, mas lembrando que precisa compartilhar a live da Rádio Futebol Interior para concorrer aí aos prêmios da GR Centro Automotivo, tá certo? Tá bom, então. Bom, o Thiago Duarte Peixoto vai lá no VAR. Pois é, Corsato. Mas já não deu cartão amarelo? É porque eu falei o detalhe, né? Desculpa, Coral. Não, o detalhe que ele tentou agredir, ele tentou chutar, parece que o jogador ali, ó, tá vendo? É esse lance. Mas como tentou chutar o jogador no ar, Yuri, ó né, lá, ó, cara? ele tenta chutar de novo, ó. Mas olha... Eu acho que não é lance pra expulsão, não, mas vai expulsar, mas ele tentou agredir o jogador ali na área, nas partes baixas, né? Vai me desculpar, mas é um idiota, né? Pro VAR chamar, ele vai ser expulso, viu? Pro VAR chamar, ele vai ser expulso o jogador da Ponte. O jogo tá parado e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rede. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Solta o dance aí, DJ. 39:30. 39:30 passados deste primeiro tempo. 5:30 para terminar o primeiro tempo de jogo, mais acréscimos. Estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, te contei não. Série A1, Campeonato Paulista. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, Ponte 1. Ituano, também 1, Claudinei Corsi. Placar ao vivo, Futebol Interior, mais cedo, Guarani 2, Novo Horizontino 1, na Neoquímica Arena, segue São Paulo 1, Corinthians 0, e ontem, RB Bragantino 1, Santos também 1. Sempre pra sempre no microfone da Rádio Futebol Interior, Expulso. sempre pra sempre de bem com a vida. O Yuri já era, né, o Já Coral? era, literalmente, viu, Corsato? Retira o cartão amarelo pro Yuri e é vermelho direto pro lateral esquerdo da Ponte Preta, a camisa 16, e agora desfalcando a Ponte não só no derby, mas agora a partir também dos 40 minutos do primeiro tempo contra o Ituano. Repito, é um tonto esse Yuri. É uma jogada triste ali, tá sendo expulso, tá saindo de campo, meio que sem acreditar, né?
Falta de pensar, né, cara? Mas ele não pensou, ele tentou agredir ali mesmo, que não pegou, ele tentou agredir. Bom, vamos lá, vamos pro jogo agora. 40 minutos, quase 41, 40 e 50, é falta para a equipe do Ituano. Felipe Souto, vem ele para fazer a cobrança na falta para a equipe do Ituano. Perna esquerda na bola, bola na cavadinha, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Ituano para tirar a bola, voltou com o Fernando, vai bater pro gol, ela saiu linha de fundo. Ponte agora tem que jogar com tranquilidade. A Ponte agora tem que entender o campeonato. E é isso que eu tô dizendo há muito tempo. A Ponte precisa ser mais humilde em todos os jogos. Precisava ser mais humilde. E agora vai tirar um atacante, né? Rayan tá agora no aquecimento, camisa 44, zagueiro. Com todo o respeito, tomara que ele tire o Paulo Sérgio. A Ponte tem que ser mais humilde. Se a Ponte tivesse sido humilde contra o Bragantino, talvez não tivesse perdido. Humilde contra o Mirassol, talvez não tivesse perdido. Falta ser humilde. E agora tem que ser humilde. Jogar para não perder. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado. Pode ser fake news. 41 e 40. Passados desse primeiro tempo, o Yuri foi expulso. Com 40 minutos. 40 minutos foi expulso o Yuri. Foi expulso o GR Centro Automotivo, premiando os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Você pode compartilhar aqui a nossa live no Facebook ou no YouTube para concorrer a alinhamento, balanceamento e mais. Rodízio de pneus e check-up na suspensão. Vem de novo o time do Ituano. No cruzamento, levantamento na boca do gol. Falhou, Vino Locatelli, a zaga da Ponte tirou. A bola voltou pela ponta esquerda. Trabalha a bola para Breno Lopes. Breno Lopes no meio, chega. A zaga da equipe da Ponte com o Paulo Sérgio para tirar. Futebol Aquele Interior. balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É o empate do Corinthians na Neoquímica Arena, Luan. Agora Corinthians 1, São Paulo também 1. Restaurante Romanos, peça pelo delivery 32545858 no almoço das 11 às 15. No jantar das 18 às 22h30. Consulte cardápio no Instagram. Trabalha a bola. Cadu Baroni vai para a linha de fundo. Por baixo chega ali o Apodi, tira. Joga a bola, linha de fundo, é escanteio para os caras. E o Apodi já no campo de defesa também. Ele volta bastante. O Apodi joga em todos os lugares e é isso mesmo, viu, Corsato? Paulo Sérgio, camisa 9, agora sacado, vai embora para a entrada do Rayan, camisa 44. Com isso, o Juan Renato vai ser deslocado para fazer a função de lateral esquerdo, enquanto o miolo de zaga formado por Luizão e Rayan. E agora o Ituano tem um escanteio pelo lado direito. Ele me ouviu, ó. Me ouviu. Cadu Baroni na bola. Escanteio para a equipe do Ituano. Para a bola vem o Cadu Baroni. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Sai do gol Igor Vinhas. Para ficar com o Melo, goleirão da Ponte, Shimozono, Mega Sorte Loterias. Tem sempre uma perto de você. No Jardim Garcia, na Transamazônica, Campos Elíseos, na Silvio Rizardo. No Nova Europa, na rua Ricardo Mouro. Entrou o Rayan, saiu o Paulo Sérgio, que até não estava mal no jogo, mas para optar é melhor sair ele, né, o Betelli? Tá ali tirando as chuteiras, parece estar nervoso ali com a substituição, mas, né, uma substituição para arrumar o time, já que o Yuri acabou perdendo a cabeça. E agora eu acho que a Ponte, mesmo com a menos, já, pelo que eu tô vendo desse time do Ituano, se jogar por uma bola, é capaz de encontrar ainda o segundo gol. E é o Rayan que vai jogar de lateral, hein? Pois é, não é mais o Renato, não. E só um detalhe sobre o Paulo Sérgio, isso mesmo que o Betelli falou. Saiu bem irritado, não gostou nada da substituição. Acredito eu que seja mais algo com o Yuri do que com o técnico. E o que ele quer? Eu acho que é isso, né, Coral? Ele tá nervoso com o Yuri porque sacrificou uma boa partida que ele vinha fazendo, né? E porque ele tava bem no jogo, né? Apesar de eu pedir pra ele sair, né? Porque eu tô vendo o Paulo Sérgio por todos os tempos e não só por essa primeira meia hora, mas ele tava bem no jogo. Bola para a equipe do Ituano. Vem Ituano. Pacheco vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. A sorte é que ele meteu um tiro. A bola voltou ali pro Tarik. Tarik volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Felipe Souto. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Vem o Apodi para tirar. A Ponte tem que ficar ali atrás. A Ponte tem que defender, porque o Ituano vem pra cima da Ponte. Vem pra cima da Ponte o time do Ituano. Deixa eu mandar um abraço aqui pro mano, Marcelo. Fala aí que de segunda a sexta tô no ar no Manhã da 98. No placar da 88 com as balas da macaca. E o derby eu vou meter atestado. A escala do derby já saiu, viu, Marcelo? Valeu, viu? O derby se assiste pela TV, tá Corsato. bom? O Carlos Roberto Bossa tá com a gente também. Fala, Carlão. Beto Medeiros. Vamos, Ponte. Vai, Coral. Mais 4. Roberto Santos. Bora, gente. Joga nada esse Yuri. É fraco. Improvisa o Felipe. Aí ele pega e fala que ele
fala que o Yuri não teve inteligência, foi expulso. O Fabinho já tem desculpa para a derrota hoje, mas não vão perder não. Fábio Fernandes, pior é o treinador que escala um cara desse e não improvisa ninguém. Mas no jogo anterior é duro, porque no jogo anterior ele improvisou e não ficou legal. Aí a gente tem que reclamar com o jogador que faz um negócio desse, né? O técnico não tem o que fazer, pô. Aí agora eu não vou criticar o Fábio Moreno por isso não. Não vou mesmo. Bola pela direita, trabalha a bola o time da Ponte. Bola com o Niltinho. Niltinho tá na ponta direita, 2 na marcação pra cima dele. Trouxe a bola pra perna esquerda, voltou um pouco mais atrás, vem na marcação pra cima dele ali. Jogador da equipe do Ituano. Se jogou o Niltinho, pelo menos é o que diz aqui o Alberto Poleto Maceira. O auxiliar número 2, não foi nada. Bola pra equipe do Ituano. Nossa senhora. É errado ali o Branquinho, hein? O Branquinho, a bola voltou pro time da Ponte. Dá uma briga ali com o Thiago Duarte Peixoto. Todo mundo lembra, né? Thiago Duarte Peixoto que ficou famoso naquela expulsão do Gabriel no clássico Palmeiras-Corinthians. Corinthians-Palmeiras, não era o Gabriel que era para ele expulsar. Você lembra quem que era para expulsar? Ou quem que era para dar o cartão amarelo, Betelli? Não lembro. Era o Maicon, jogador que inclusive passou pela Ponte Preta. O Maicon fez a falta, só que ele achou que era o Gabriel. E o Gabriel já tinha amarelo e ele deu cartão amarelo pro Gabriel, expulsou o Gabriel, ficou um tempão na geladeira. Bola para a equipe do Ituano, trabalha a bola pela perna esquerda, é o Branquinho, queimou dali, bateu pro gol, Yuri! Foi pra ela, fez a defesa do goleirão da Ponte. Foi bem, é Igor Vinhas. Meu Deus do céu. Ele erra, eu erro também. Igor Vinhas, defesaço. Eu tava pra elogiar sua memória, que você lembrou o nome do árbitro, todo o cenário aí. Mas o Thiago Duarte Peixoto não tem como errar, não tem como esquecer isso. Porque normalmente o pessoal diz que a gente sempre lembra da coisa ruim do que o cara faz, né? Fica marcado, né? Não tem como errar. Mas pegou bem agora o Igor Vinhas barra Yuri, ô Coral. Pegou, na batida de perna canhota do Branquinho, camisa 7, ele se joga ali pro canto direito, fez bem a defesa para segurar o 1-1 no placar. O Roberto Santos diz aqui, Corsato, era só colocar o Apodi na direita e deslocar o Felipe pra esquerda. Mas aí talvez o Apodi não tivesse feito o gol da Ponte, né? Sei lá. Bola aqui pela direita. Hoje acho que ele tá fez... falando depois da expulsão, né? Hoje, se ele soubesse que o cara ia ser expulso, ele não entraria com ele, né? Penso eu. Vamos, Ponte, desde o Paraguai, tá dizendo aqui o Vale Florenciano. Ô, Vale Florenciano, grande abraço. Ficou ruim pra Ponte, diz o Marcelo Silva. Ô, Marcelão, seja bem-vindo aqui, viu? Olha o Ryan, joga a bola aqui nas costas do jogador da equipe do Ituano. 48, 60 segundos pra terminar o jogo. Já, Claudinei Corsi. O Felipe Marques não vai mostrar o Claudinei Corsi agora, porque o Claudinei Corsi tá fazendo exercício. Então ele não vai mostrar o Felipe... Flexões. Tá fazendo flexões, porque ele vai comandar já o intervalo do jogo. Tá lá, fazendo flexões. Claudinei Corsi tá até cansado. Tá, ele tá até limpando suor na camisa até azul cansado. dele. Derby aqui na Rádio Futebol Interior, hein? 7h30 da noite. Mostra ele lá, olha lá. Mostra ele lá. Ele parou agora. Parou agora. 7h30 da noite, na próxima quarta-feira. Derby aqui na Rádio Futebol Interior. Por favor, gente, comporte-se. Tá? Torcedor da Ponte, torcedor do Guarani. Vamos se comportar, por favor. Como é que é, Ney? Ih, já tem polichinelo, Corsato. Vem a equipe do Ituano, bola pra ponta esquerda. Cruzamento do Breno Lopes. Pega na zaga da Ponte e sai. Não. Linha de fundo é escanteio, se eu não me perdi na conta aqui. É o 6º escanteio, 4º pra equipe do Ituano, Coral. Exatamente, mais um pelo canto esquerdo. Mais uma boa oportunidade pra equipe do Galo de Itu, quem sabe fazer o segundo gol na partida. E todo mundo na área. Vem pra bola, cruzamento é o Cadu Baroni que tá por lá. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Toque do Matheus Mancini, sobe a zaga da Ponte com o Vini Locatelli. Perna direita, tira dali. Vai terminar o jogo, o árbitro da partida apita o árbitro. Thiago Duarte Peixoto, árbitro, 42 anos, professor de educação física, ponta. Final do primeiro tempo, no estádio majestoso da Vila Nova, em Itu. O estádio municipal Dr. Novelli Júnior. Um pro Ituano, um pra Ponte. A bola parou no primeiro tempo, parece que sem entrevistas. Bom, então, para comandar o intervalo do jogo, a Rádio Futebol Interior tem a categoria dele. Chega mais. A bola é sua, Ney. Muito obrigado, Carlos Corsato. 11 da noite, mais 6 minutos. Intervalo FI. Intervalo da Rádio Futebol Interior. A Ponte Preta vai empatando com o Ituano 1-1 no estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu. Destaque do repórter Wendel Coral. É isso, né? Intervalo de jogo no estádio Novelli Júnior. Para Ituano 1, Ponte Preta também 1. O gol do Ituano marcado pelo zagueiro Matheus Silva, enquanto da Ponte do Apodi, versátil Apodi.
logo aos 10 minutos do segundo tempo, deixando tudo igual. A Ponte e o Ituano, que com esse resultado momentâneo vão chegando a 11 pontos ganhos, a Ponte permanecendo em terceiro do grupo B e o Ituano na lanterninha do grupo C. Meu destaque final também, viu, Claudinei Cortes, vai ser mais um abraço. Rafael Moraes, lá de Hortolândia, Jardim Santa Esmeralda, também aqui recebendo nosso abraço, conectado com a gente na audiência sempre maciça aqui do Futebol Interior. Ele que já teve passagens como repórter também lá da Ponte News. Então um abraço aí pro Rafael Moraes lá de Hortolândia, do Jardim Santa Esmeralda, e Nono Velho Júnior, um pro Ituano, um pra Ponte Preta. Agora você vai brilhar, Claudinei, e o exercício físico só depois. Tá bom, essas coisas que você me arruma, né, Corsato? Essas coisas que você me arruma, Carlos Corsato. 11 da noite, mais 7 minutos, Bruno Betelli, comentarista loucura da Rádio Futebol Interior. Empate no Novelli Júnior, a Macaca se assustou, logo a 1 minuto tomou o gol, mas se recuperou. Justo placar, o seu destaque, o seu teaser. Daqui a pouquinho você volta para falar muito mais, Betelli. É isso aí, Claudinei. A Ponte começou um pouco desatenta, errou uma saída de bola e o Ituano, né, o fraco time do Ituano conseguiu encontrar uma superioridade numérica ali pelo lado direito, cruzou e aí tava livre na área ali o Matheus para fazer o primeiro gol, porque pegou a zaga toda saindo, toda desarrumada. Mas a Ponte conseguiu, né, reverter ali o cenário, fez o seu gol. O lado esquerdo ofensivo da Ponte funcionou e o lado esquerdo defensivo da Ponte acabou se descontrolou e foi expulso o Yuri, que complicou muito a situação do jogo para a Ponte. Tá muito bem, daqui a pouquinho tem mais Bruno Betelli aqui no intervalo. FI Ponte 1, Ituano 1 até agora no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu. Lembrando que você pode continuar participando, a participação tá muito boa, mas você precisa compartilhar a nossa live com pelo menos 2 amigos para concorrer aos prêmios da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Não deixe de compartilhar e no finalzinho da jornada, hoje o fim de jogo vai ser um mini fim de jogo, bem rapidinho, mas a gente vai trazer o nome do ganhador, tá certo? Portanto, participe com a gente. Rápido intervalo e a gente volta já já. Rádio Futebol Interior. Calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. 3242 3125 3242 3125 3242 3125 3242 3125 A sua rádio. Rádio FI. Fica pra você. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Restaurante Romanos. Filé à parmegiana com fettuccine. Deu água na boca, né? Então venha para o Restaurante Romanos. Desde 1998, um pedaço da Itália no Cambuí, em Campinas. Avenida Coronel Silva Teles, 620. Peça pelo delivery 3254-5858. Restaurante Romanos. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Dona Luísa Pizzaria. Pizzas artesanais, feitas com a técnica de massa longa de fermentação, por 24 horas. Farinha especialmente elaborada, ingredientes selecionados com muito amor. Uma combinação de sabores que você jamais sentiu. E o principal, preços que cabem no seu bolso. Ligue e faça o seu pedido pelo delivery 2518-0686, 2518-0686 ou pelo WhatsApp 99149-7596. Pizzaria Dona Luísa, a mais querida de Campinas. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Futebol! Salve macacada, beleza? Aqui é o Filipinho do MacaCast. Eu queria convidar vocês todos para participarem da campanha Macacos contra a Fome, doação de alimento para quem está precisando aí. A gente está passando por uma fase difícil. E você pode achar mais informações lá no Instagram do MacaCast, @MacaCast_oficial, ou nas nossas redes sociais. Um abraço e vamos Ponte Preta. Legal, tá aí o recadinho no MacaCast para você contribuir, ajudar, realmente a gente tá precisando, né? E aproveitando agora que a gente está na jornada esportiva da Ponte Preta, né? Mandar aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade para o Hélio Cazu, vice-presidente da Associação Atlética Ponte Preta, que se encontra internado devido ao Covid, né? Que ele tenha muita força, em breve tomara que ele esteja fora dessa, porque a coisa realmente é muito complicada, né? E a gente está torcendo muito para o Cazu aí, grande amigo também, para que ele possa superar essa fase aí e logo estar entre a gente novamente, tá bom? Cazu, força aí, rapaz! São 11 horas mais 13 minutos, 11h13, comentarista Bruno Betelli. A Ponte Preta empata 1-1, você já deu o seu teaser aí na saída do nosso intervalo, e eu queria que você explicasse então, para o torcedor da Ponte Preta, a Macaca, como eu disse, levou um susto logo a 1 minuto, né? Com uma falha do goleiro Igor Vinhas, mas conseguiu recuperar com o Apodi. Hoje jogando completamente à vontade, solto, fora de posição. Esse 1-1 da Ponte, você gostou? Pelo menos depois dos 10 minutos, quando a Ponte empatou a partida, a Ponte melhorou para você, o Belete? Então, Claudinei, eu acredito Betelli, que... né? Betelli, o Belete é o outro. É o outro. Eu acredito que a Ponte fez assim, o que pôde nesse primeiro tempo devido a essa circunstância do 1-0 com 1 minuto. Então ela conseguiu ali se acalmar, focar no jogo, né? Focar no que tinha planejado fazer, que era essa jogada iniciada pelo lado direito para terminar do lado esquerdo com a Apodi, e foi assim que saiu a jogada do gol. Então a jogada construída, passe longo do Luizão, o Niltinho protegeu, distribuiu pro Locatelli, que conectou o Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio conseguiu achar esse passe bonito para colocar o Apodi, que é para mim o melhor em campo, né, da Ponte desse primeiro tempo, para fazer o empate, né, para fazer o bonito gol ali de carrinho dentro da área. Então assim, a Ponte tá fazendo o que pode, apesar de todas as mudanças que tem feito o Fábio Moreno. Então a Ponte tá tentando encontrar um jeito de jogar, tá tentando encontrar um posicionamento para suas peças. Tá vendo aí hoje, a gente tá vendo hoje o Apodi numa outra posição, ele tentou mudar o lateral, o Yuri agora não é desfalque no derby, já tem essa dúvida de como vai ser a formação toda, quem vai substituir o Yuri, se ele muda, se ele não muda o sistema de jogo, né? Vai fazer os 3 zagueiros ou não vai insistir nos 4 na linha de 4, como é que vai ser? Então acho que tem muitas dúvidas, tem muitas mudanças acontecendo na Ponte e o time vai demorar para se adaptar. E agora a gente já tá na reta final do Paulistão, então se a Ponte não classifica, né, que tem uma sequência dura aí, né, na disputa contra a Ferroviária, então a Ponte tem
o Derby e o Palmeiras, se meu dever de casa estiver correto aqui. Certinho. Então, e a Ferroviária, né, vai fazer o jogo amanhã com o Mirassol, difícil. Depois vai fazer os 2 jogos, Ituano e São Caetano. Então, a Ponte precisa demais dessa vitória. E eu fiquei muito surpreso com a atitude amadora do Yuri. Eu não sei o que tá acontecendo com os laterais esquerdos em Campinas, viu, Claudinei? Porque teve problema lá no Guarani. Bidu. Com o Bidu. Agora o problema aqui com o Yuri. O que tá acontecendo com os laterais esquerdos aqui em Campinas? E o que é pior, né? Que o torcedor fica a pé da vida é que na véspera de um derby, de um jogo importante, que é um jogo diferente, aí esses jogadores aprontam um negócio desse. Que é coisa para a diretoria resolver e resolver mesmo, né, o Betelli? Que jogador quer ficar fora do derby, né, a ponto de né, ir às vias de fato e a ponto de... O que nos leva a crer que às vezes o cara faz de propósito pra ficar fora do derby. Será tem medo que de faz jogar de o derby, propósito? Entendeu? Tem medo de jogar o derby? Não pode ser. Eu não acho, não. Eu sei que você tá brincando, assim, né, aqui a gente tá discutindo... Não, eu digo assim, leva a crer porque não tem, né? Às vezes inconscientemente o jogador, né... Tem essas coisas, aí os psicólogos dizem que tem essa história aí do inconsciente. Então, assim, lamentável porque a Ponte precisa muito dessa vitória hoje. Ficou muito mais difícil, a Ponte estava melhor no jogo, o Ituano já sentia ali que ia ser difícil, não conseguiu se empolgar com 1-0 o Ituano, né, que era a tendência a crescer no jogo, não. O Ituano realmente mostra sinais aí de fragilidade, tem poucas peças, né, tem poucas jogadas, movimentação, tem poucos recursos para fazer, né, o gol inclusive aí teve 2 chutes, né, teve a primeira jogada e depois um chute aí do camisa 10, que quase faz o segundo gol do Ituano, e foi bem o Igor Vinhas. Então, eu acho que a Ponte está num momento muito difícil, não tem conseguido encontrar o melhor encaixe defensivo, transição, saída de bola, não tem uma movimentação ofensiva muito bem elaborada, sente muito a falta do Moisés nesse jogo, apesar da boa partida do Apodi. Então, assim, é complicada a situação da Ponte, mas precisa pensar em maneiras de ganhar o jogo, né? Porque é importante nessa disputa contra a Ferroviária pela segunda posição. Tá muito bem, este Bruno Betelli, comentarista loucura da Rádio Futebol Interior. O Betelli ali, posse de bola, quase igual, né? 54-46, o Ituano leva uma vantagenzinha, mas não é coisa muito grande não, Não, né? Foi muito parelho o jogo, em termos aí de posse de bola, de volume mesmo de jogo, ninguém foi superior a ponto de conseguir. Legal. Quer pegar a palavra do Apodi? Vamos ouvir o Apodi. Acabou que o VAR entrou ali e mais uma vez teve um lance meio complicado, mas a gente tem que ter disposição, entrega no segundo tempo, que a gente possa manter o empate ou quem sabe explorar um contra-ataque e fazer o gol da vitória. Tá, Inei, essa aí foi a palavra do Apodi e agora vamos ouvir também o Matheus Silva. Aí na sequência, esperando minha oportunidade, e o professor pediu pra gente começar o jogo forte em cima dos caras. E graças a Deus eu fui feliz ali no lance, acabei fazendo o gol, mas é voltar forte pro segundo tempo aí pra tentar ganhar esse jogo aí, sair com os 3 pontos. Aí também quem falou foi o Matheus Silva, os autores dos gols dessa partida do primeiro tempo entre Ituano 1, Ponte Preta também 1. A macaca também que já vai mudar, viu, Claudinei? Rápida informação, vai entrar o número 90, Bruno Michel, atacante na Ponte Preta. Já a gente confirma quem vai embora, mas fato é que Bruno Michel, camisa 90, vai entrar na macaca para essa segunda etapa. Legal, concluindo aí seu pensamento rapidinho, Betelli. Então, com essa substituição mostra que tem uma estratégia. Vamos ver como é que vai ser essa estratégia do Fábio Moreira para ganhar o jogo. Então acho que ele tá sendo corajoso, tá entendendo que o empate não interessa muito para ele e que vai tentar aí de alguma maneira sair no contra-ataque, tentar surpreender o Ituano. Legal, agora 11 da noite mais 20 minutos, 11h20, os times já estão de volta, já o Wendel Coral confirma a substituição no Ituano e também na Ponte Preta. A partir de agora, reassumindo o comando da jornada esportiva da Rádio Futebol Interior para todo o segundo tempo, de até aqui, Ponte Ituano 1-1, vem ele! Carlos Cossa.
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, Série A1, Campeonato Paulista, vamos que vamos pro segundo tempo, posse de bola no segundo tempo do time da Macaca, vai tocar na bola o Bruno Michel, ele que entrou no segundo tempo no time da Macaca, daqui a pouco o Wendel Coral vai falar a alteração no time da Ponte, porque vamos começar o jogo, vai autorizar o árbitro da partida, o Thiago Duarte Peixoto, árbitro de 42 anos de idade, professor de Educação Física, vai apitar o início do segundo tempo, apita o árbitro, tem bola rolando no segundo tempo. Prepare o seu coração. Prepare aí, torcedor. O nosso show está no ar. O show de bola da Rádio F. No segundo tempo com Ponte Preta, Ituano, Ponte Preta. Vem comigo, seja bem-vindo ao Planeta dos Macacos, todo povoado. O Planeta dos Macacos está lotado, o estádio também. E eu quero a sua participação junto com a gente. Manda mensagem no WhatsApp 989893526. Estamos no Facebook e também no YouTube. Futebol Interior tem prêmio pra você, hein? Compartilhe lá a nossa jornada esportiva, porque a GR Centro Automotivo vai presentear você daqui a pouquinho, já antes de terminar o jogo, viu, Ney? Antes de terminar o jogo, a gente vai anunciar o ganhador e pro ouvinte participar depois dos 40 minutos, fechou? Tá certo, e pede pra rapaziada compartilhar mesmo, hein, Corsato? É isso, tem que compartilhar. Porque a participação tá grande, mas tem que compartilhar. Se tiver um compartilhador, ele que vai ganhar, hein? Compartilhe lá. E para concorrer ao alinhamento mais balanceamento e também rodízio de pneus para o seu carro, vem Ituano, bola aqui pela ponta esquerda. É o Breno Lopes. O Niltinho deixou para um deixou para o outro. Quem pegou foi o cara do Ituano. Bola ali pela esquerda. Volta a bola para Breno Lopes. Cruzamento. Levantamento na boca do gol. Juan Renato tirou, a bola voltou na direita para Pacheco. Vai queimando ali, bateu pro gol. Igor Vinhas defendeu, voltou. Chega a zaga da Ponte. Tira, joga a bola, linha de fundo. É escanteio pros caras. Os negros vêm a 200 por hora e a Ponte fica a 20. Defesaça do Igor Vinhas agora. E aí o Dauan completou, jogou a bola na linha de fundo. É escanteio pros caras, o primeiro escanteio no segundo tempo. Vai, Coral. Voltou ligado também o Ituano no chute do Pacheco. Camisa 2, lateral direito da equipe lá de Itu. Bateu bem demais de primeira. Ótima defesa do Igor Vinhas. A sequência, a zaga afasta. Escanteio pro Ituano. Escanteio pro Ituano. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Rayan mete a testa na bola, tira. A bola volta aqui pela esquerda. É bola com o Cadu Baroni. Cadu Baroni vai pro cruzamento, levantamento. Não, ele voltou, refugou, voltou, trabalhou, bola para Breno Lopes para Pacheco, os dois laterais jogando aqui um pouco mais atrás, sobe do Bizão, tira, a bola volta para a equipe do Ituano, que vem com tudo para cima da Ponte, voltou pelo meio, bola pro Tarik volta para a equipe do Ituano. Vai lá, Coral, alteração na Ponte. Vamos lá, Corsato, a primeira mudança é na Ponte Preta, né? No caso a segunda, porque a primeira foi no primeiro tempo mesmo após a expulsão do Yuri. Quem saiu foi o número 10, Camilo, para a entrada do número 90, Bruno Michel. E pelo posicionamento, Bruno Michel fazendo a função do Paulo Sérgio como 9, o Apodino e o Tinho formando o sistema ofensivo. Resta a minha dúvida de quem vai armar essa equipe. No caso do Ituano, que também mexeu, o número 7, Branquinho, foi embora para a entrada do camisa 18, Gabriel Tagliari. E nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Luizão, zagueiro da Ponte, sentindo bastante o tornozelo esquerdo, recebendo agora o atendimento médico. Ovo Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. Sua vida mais saudável, 3 minutos passados do segundo tempo. O Camilo deve ter saído por condição física. É fato. Não dá pra explicar, até porque na partida passada ele atuou durante os 90 minutos. Agora, o Thales está no banco de reservas, né? Poderia Futebol entrar no interior. lugar dele, não é, Betelli? Eu acredito que ele tá preservando o Camilo até para descansar um pouco mais o Camilo pro derby, né? E aí o Bruno Michel, ele vai fazer essa pressão na bola, né? Vai tentar flutuar mais, vai voltar recompondo a linha. Então ele colocou o menino para correr mais e aí ele tá entendendo que pode ter mais ofensividade aí num contra-ataque, numa chegada. Então tá apostando na juventude e na melhor condição física aí do Bruno Michel e preservando o Camilo. E aí a gente tá vendo a jogada do Luizão, a maneira que ele cai, né? Ele sobe para disputar a bola e cai todo torto ali em cima da perna esquerda. E aí tá sentindo, tá mancando na perna direita. Não tô entendendo muito bem o que aconteceu. Pizzaria Dona Luísa, mas é isso. Peça pelo delivery 25180686. Se preferir, peça pelo WhatsApp 991 49 75 96 991 49 75 96. Dona Luísa, mais querida de Campinas. A Ponte com 9 em campo, hein?
Luizão está sendo atendido fora do gramado. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Isso pra Ponte não é legal. Bola pra equipe do Ituano. Vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Ryan chega pra tirar dali. Pode ter que jogar essa bola pra fora logo pra resolver o que vai fazer. Porque 11 com 10 vai lá, né? Mas 11 contra 9 aí fica difícil. E vem Ituano, bola aqui pro campo de ataque. Falta. Meu Deus do céu. A bola parou. Minha nossa. Olha lá, foi o Vini Locatelli que ele se abaixou para pegar a bola e a bola pegou na mão do jogador da equipe da Ponte. Que fase. Quer saber tudo sobre futebol e todos os esportes? Acesse futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Toque de 5 minutos passados deste segundo tempo. 40 para terminar o segundo tempo de jogo. Tá 1 pro Ituano, 1 pra Ponte. O Fábio Moreno vai ter que explicar direitinho essa alteração aí pro Bruno Michel, viu? Com o Thales no banco, ele tira, coloca um atacante. A Ponte, quem que vai armar esse time da Ponte, hein? GR Central Automotivo, seu carro em boas mãos. Governador Pedro de Toledo, 2500, anexo ao posto Girafa. E olha o que o Vini Locatelli arrumou aí contra a Ponte. Carlos, uma falta com muito perigo, vai, só pra te ajudar nessa questão da ligação, né? Pela saída de bola já nos primeiros passos ali, já deu pra perceber que a Ponte tá quebrando. A Ponte quebra e vai pra segunda bola. Falta para a equipe do Ituano, pra bola, vai queimada ali, bateu pro gol, Felipe Souza, a bola voltou, trabalhou para a equipe da Ponte, chega, Bruno Michel tira, joga a bola para lateral, Luizão já tá em campo, bola aqui pelo meio, mas tá lá. Mancando bastante, viu, Corsato? Mancando, bola pelo meio, bola para Breno Lopes, 6 minutos passados, segundo tempo de jogo, 1 pra Ponte, 1 pro Ituano, 1 pra Ponte, 1 pro Ituano, quarta-feira tem derby, 7h30 da noite, vai, Betelli. Tá com 9,5 em campo agora, a Ponte, é isso? Bola aqui pelo meio, 10, né, mas, e ele tá lá, vai pra bola, o chute direto pro gol do Fernando Medeiros, ela saiu linha de fundo. Tiro de volta pro Igor Vinhas fazer a cobrança. Domingo é dia de comida italiana. O restaurante Romanos entrega pra você. 32545858. Agora 11h26, 32545858. Peça pelo delivery. Ou se preferir, faça uma visita. Coronel Silvatelli 620. Lá no Cambuí. 6h30, segundo tempo. Tiro de meta para a equipe da Ponte. O Igor Vinhas vai para fazer a cobrança do tiro de meta para Macaca Shimozono, Mega Sorte Loterias. 3 endereços para atender você. Transamazônica no Jardim Garcia, Silvio Risado no Campos Elíseos e Ricardo Mouro no Nova Europa. A Mega Sena estava acumulada. Depois vou dar uma pesquisada aqui para saber o que virou, mas você pode ir no Shimozono Mega Sorte Loterias. O Ney falou do Cazu e a gente passa todas as energias positivas aqui para o vice-presidente da Ponte Preta, que está internado com o Covid-19. O ovo é um alimento versátil de fácil preparo. Ovo Satoshi, no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ovo Satoshi, vai, Coral. Acumulou novamente, viu? 38 milhões para o próximo sorteio. Pois é, então mega sorte para você. Vá na Mega Sorte Loterias e faça a sua aposta. Mega sorte para você. 7h30, segundo tempo, 1 Ponte, 1 Ituano. Quarta-feira tem derby, 7h30 da noite. Estarei ao lado do meu parceiro Gustavo Marques, ao lado do Claudine Corsi e dos repórteres Albert Cavalcante e Wendel Coral. Trabalha a bola o time do Ituano, bola aqui pela ponta esquerda. Breno Lopes vem na marcação para cima dele. Niltinho joga a bola para lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Só deu o Ituano, quase 8, segundo tempo. Trabalha a bola o time de Itu, bola com o Felipe Souto. Felipe Souto pelo meio, trabalhou, bola para Fernando Medeiros. Medeiros para Pacheco, tá na ponta esquerda. Vai para fazer o cruzamento, ele voltou essa bola aqui um pouco mais atrás, fez o passe na direita. Fernando Medeiros chega para tirar. Aí a bola volta pelo meio pro time da Ponte, bola ali na ponta, foi pro chão, falta em cima do Dauan, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança. Campo de defesa, lado esquerdo, canto alto da sua tela, Ponte atacando no segundo tempo. Se estivéssemos no Majestoso, nós estamos no Majestoso, mas no Majestoso da Vila Nova, que é o bairro onde está situado o estádio Dr. Novelli Júnior. Esse é o Majestoso do Vila Nova, mas se estivéssemos no Moisés Lucarelli, o Majestoso na Macaca, a Ponte Preta estaria atacando pro gol da linha do trem. Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais e molho de tomate especial. Peça pelo delivery 25180686, quase 9, segundo tempo, 36 para terminar o jogo. O empate para a Ponte, o Betelli falou, segundo o intervalo, o tempo todo de classificação, eu tô querendo terminar o campeonato sem susto. Bola aqui pelo meio, bola pro Apodi. Já tô falando isso há muito tempo, mas isso aí não é o problema nosso aqui, né? Esse é o problema da comunicação da Ponte Preta. Ponte Preta deveria comunicar à sua torcida, olha, vamos fazer um campeonato para não ser rebaixado. Ponte diminuiu o gasto em 50% para montar esse time, né?
Então tem que mostrar isso pro torcedor, mas falha na comunicação, time da Ponte. Vem o time do Ituano, bola aqui pro campo de ataque, cruzamento do Cadu Baroni, Igor Vinhas. Levanta voo, pousa com ela em seus braços o goleirão da Ponte. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos que já vem prontos para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Apodi lá. Onde está o Apodi? Tá na ponta esquerda. Ele volta do campo de ataque, voltou, trabalhou, bola para Juan Renato. Juan Renato para Vini Locatelli. Locatelli volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola para Luizão. Luizão já tá quicando normalmente no gramado. Ele voltou, trabalhou, bola para o Igor Vinhas. Igor Vinhas vai tocar a bola com a perna esquerda, isso, meu filho. Perna esquerda, põe bola lá pra frente. Trabalha a bola pro Apodi. Apodi, bola aérea pra Ponte agora com Apodi e Bruno Michel. Vai ser difícil ganhar uma. Bola ali pelo meio, a zaga da equipe do Ituano tira, a bola volta pra Ponte. Locatelli, volta a bola pro Felipe Albuquerque. Albuquerque volta a bola pra Igor Vinhas. Olha o Igor Vinhas. Igor Vinhas. É só pra dar um sustinho, né? 10 minutos passados o segundo tempo. Ele toca a bola pra Bruno Michel. O Niltinho passou, não pediu. Ele voltou. Bola pro Bruno Michel. Fez o passe no meio. É pro Apodi. Tá lá na ponta esquerda. A bola acaba saindo. Detalhe. Vai pra linha de fundo. O Apodi tá pedindo escanteio. Ele que é o novo capitão do time da Ponte, mas o árbitro não deu. Tiro de meta pro Pegorari. Vai, Coral. Pois é, não desviou ali em ninguém, não. Só fez a cobertura o Pacheco. A bola saiu pela linha de fundo. O detalhe do lance ali vai pro Bruno Michel. Cercado por 4 jogadores do Ituano. Ele tenta ali meio que no escuro fazer o cruzamento pro Apodi. A bola vai pra fora, mas não tinha ninguém na grande área da equipe do Ituano da Ponte Preta pra pegar essa bola. Foi pra fora, segue 1-1 no Novelli Júnior. Futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Vem Ituano pra bola. Breno Lopes, forte, ela saiu de linha de fundo. Tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Solta o play aí, DJ. Aqui na Rádio FI é domingo. 11 da noite, mais 31 minutos. Estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, 11h30, 33h30 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, eu giro que giro. O placar do futebol, Série A1, Campeonato Paulista. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A Ponte tem um. A Apodi empatou a 10 minutos do primeiro tempo. O Ituano saiu na frente. Matheus Silva marcou com 1 minuto, tudo igual 1-1 em Itu. Claudinei. Placar ao vivo, futebol interior, mais cedo, Guarani 2, Novo Horizontino 1, Palmeiras 1, Santo André 0. E agora jogando o segundo tempo na Neoquímica Arena, São Paulo e Corinthians 1-1. Faço da minha vida um poema, escrevo com sorrisos e trechos de muitas felicidades. O Fábio Fernandes diz: Corsato, quando quis dizer improvisar, é testar outro jogador nos treinamentos. Ou testar alguém da base, outro jogador. O Jean Carlos, que é o lateral reserva, ele está na fase de transição. Tá machucado, a Ponte tá sem sorte. Ednei tá machucado. O Renan Mota também tá machucado. João Veras, que era o artilheiro do time quando saiu, tá machucado. Agora o Moisés é o artilheiro. O Moisés, com essa história do contrato aí, teve que... a Ponte não conseguiu regularizar ele pro jogo de hoje. A Ponte não tem quase 70% dos seus gols em campo. Por quê? Porque João Veras e Moisés já marcaram 7. A Ponte fez 11 com o gol do Apodi hoje no campeonato. Então é quase 70% dos gols da Ponte. Quer dizer... Além de tudo isso, viu, Claudinei Costa? Uma frase que você gosta muito de falar. Qual é? Além de tudo isso, ainda tem isso. Pois é. Me parece mais uma frase de Marcelo Corsato, mas eu vou concordar. 13 minutos, segundo tempo. Betelli, fala do jogo aí, tá tudo igual, 1 ponto e 1 Ituano. Eu tô pensando aqui em maneiras de mexer no time, né, pra conseguir sair com um resultado melhor. Eu acho que o Ryan na lateral, ele deixa o time muito lento, muito limitado. Eu já recuaria o Apodi, né, tiraria um dos zagueiros, tiraria o Luizão que tá sentindo, preservaria o Luizão aí pro derby. Então tiraria o Luizão, colocaria talvez o Pedrinho, recuaria o Apodi. E também tiraria o Locatelli, que tá muito lento, não tá conseguindo apoiar. A gente teve uma jogada agora, então tiraria esses dois jogadores, talvez colocar o Thales ou o Leonaldi. Falta pra Ponte, é o Niltinho pra bola, bateu, mas bateu muito curto. A bola vai voltar pra ele. Ele falou pro Luizão: não, deixa comigo. É o Felipe Albuquerque que tá por ali, deixa comigo, Felipe. O Felipe deixou, já passou pra ele. E aí vem o Niltinho, afobado, bate, perna direita, agora perna esquerda. Chega a zaga do Ituano, meu Deus do céu. Matheus Mancini, o que eu vou dizer pra dona da pensão? Vem ele, bate de novo no Bruno Michel, sai para a linha de fundo.
Tiro de volta para o Ituano fazer a cobrança. As delícias da cozinha italiana, Restaurante Romanos. Atendendo você pelo delivery. 3254-5858. Vou repetir. 3254-5858. Consulte cardápio no Instagram. Quase 15. 14h27. Tá na tela aqui do Futebol Interior. Pra bola. Vem a equipe do Ituano com Tagliari. A zaga tira. A bola volta com Fernando Medeiros. Fernando Medeiros tem nome de narrador. Bola aqui pelo meio. Ele volta pela direita para Mancini. Mancini pro Silva. Silva para Mancini. Volta a bola no meio. Trabalha a bola para Felipe Souto. Felipe Souto toca a bola aqui pro Fernando Medeiros. Medeiros na esquerda pro Breno. É Lopes na marcação. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar. Tira o Vini Locatelli. Aí o Albuquerque não domina. A bola sai para a lateral. 15 minutos passados. Segundo tempo de jogo. Meia hora para terminar o jogo. Pra Ponte pro Ituano. Vem Niltinho. Niltinho disputa a bola ali com o jogador da equipe do Ituano. A bola saiu. Saiu para lateral. Uma lateral para a equipe do Ituano. Achei que foi só lateral. Um fez falta no outro aí, rapaz. É falta para a equipe. Se ele marcou falta, ok. Se marcou é lateral para a equipe do Ituano. Já bateu. Bola aqui pelo meio. Trabalha a bola para Felipe Souto. Felipe Souto trabalha a bola para Tarik. Tarik na ponta esquerda para Breno Lopes. Vai pro cruzamento. O Felipe Albuquerque tá de longe. A zaga da Ponte tira. A bola volta pelo meio. Tarik voltou pelo meio pro Felipe Souto. Felipe Souto volta essa bola aqui atrás. A bola volta para Matheus Mancini. O Mancini vira o jogo pro 10. O Fernando Medeiros. Fernando Medeiros, perna esquerda. Levantamento na boca do gol. Sobe. A zaga da Ponte tira. Voltou. Breno Lopes de novo. De primeira. Levantamento na boca do gol. A bola saiu. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Igor Vinhas fazer a cobrança. Shimozono, Mega Sorte, Loterias, 3 endereços para atender você. Transamazônica no Jardim Garcia, Silvio Risado no Campos Elíseos e Ricardo Moro no Nova Europa. Já informou aqui o reportão que tá ligado. A Mega Sena acumulou, então amanhã, hein? 8 da manhã, escolha a sua. Escolha a sua na Transamazônica, no Jardim Garcia, Silvio Risado no Campos Elíseos ou na Nova Europa. O Claudinei Corsi vai estar esperando você lá na porta, lá na Transamazônica, no Jardim Garcia. E o Claudinei Corsi quer ver você lá, hein? Claudinei, você vai na Transamazônica amanhã, Claudinei? Não, amanhã eu vou no Campos Elíseos. Amanhã você vai no Campos Elíseos. Às 8. É só pra contrariar. Ele vai às 8. Claudinei Corsi quer porque quer fazer o fim de jogo até as 2 da madrugada. Vai fazer sozinho, né? Hoje, né? Ô, Ney. Na manhã, né? Na sua próxima ida ao mercado, exija ovo Satoshi. Ovo, alimento completo, Satoshi. Vida mais saudável. Pacheco pra bola. É com a perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol. Passa pelo Niltinho. Voltou. Breno Lopes, vem o Niltinho, ganha essa bola pra equipe da Ponte. Tá jogando como assessor de lateral o Niltinho, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nessa hora, nós temos que olhar o que a gente tem, entendeu? Você tem que olhar o que tem. Eu ia fazer uma comparação aqui, mas acho que não cabe nesse momento. Faça, Corsato. Não vou fazer. Mas você tem que olhar o que você tem. O que a gente tem agora? 1 ponto contra o Ituano. Tá bom demais. Tá bom demais. O Betelli passou o intervalo do jogo inteiro falando de classificar, né? Eu quero não passar susto. Não quero passar susto. O coração não tá bem, não tá aguentando mais emoção, Carlos? Não tá querendo? Lembrando que quem estaria caindo hoje, né? Basicamente o São Caetano já foi, né? É o São Bento, a segunda equipe com 6 pontos. Então esquece, a Ponte não tem o mínimo risco de rebaixamento. Pode ficar despreocupado. É por isso que eu tô falando que a Ponte tem que buscar São ganhar Bento tem mais esse 2 jogo. jogos. São Bento tem mais 2 jogos. Não tem o mínimo risco de rebaixamento. São Bento tem mais 2 jogos. São Bento tem mais 2 jogos. E não vai bola fazer ali pela 3 direita. pontos. Vamos lá. Bom. Eu não sou pitoniza. Bola ali pro campo de ataque, vem levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, volta com o Pacheco. O Pacheco trabalha essa bola, volta um pouco mais atrás, ele vira o jogo, toca a bola pra Tarik. Tarik na ponta esquerda, vai pro cruzamento, chega na marcação, a bola volta ali pelo meio. É difícil, Felipe, confesso pra você, cara. Nas mímicas não dá. Bola ali pelo meio, vem ali o Tarik, bateu pro gol, a bola saiu, linha de fundo. Tiro de volta pra equipe do Ituano fazer a cobrança, pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Pizzas da Pizzaria Dona Luísa, farinha especialmente elaborada, molho de tomate especial, uma delícia. Ligue, peça 2518 0686 2518 0686. Agora a Claudinei Corsi está na tela. Não ficou tá, bacana. Não tá na tela, não. É só o que tá. Não, só estamos ajeitando aqui que o Bruno Betelli ficou muito empolgado, ele chutou a câmera. Eu quero que a Ponte vá pro ataque. Esse time do Ituano é muito fraco. Quero, mas o torcedor tá na minha frente, eu não consigo assistir o jogo. Bola ali pro Luizão, ele bate na bola. O Corsato. O torcedor entrou na minha frente.
Sabe que tinha disso, né? Nos estádios, né, Corsato? Cara, que fácil. Ô, Corsato, o Betelli tá chutando mais que o Paulo Sérgio, rapaz. É o cabelo dele. É o cabelo do garoto. Não, tem que tirar o Ryan, tem que colocar o Pedrinho, o Luizão, colocar o Pedrinho, o Ryan vem pra zagueiro, o Apodi recua, o Pedrinho fica lá na frente, tem que tirar o Locatelli que tá lento, o comentarista colocar o Thales, entendeu? Só, pelo amor de Deus, não, 2 zagueiros, vai jogar o Ryan e o Juan Renato, o Luizão tem que descansar pro Deb, o Ryan não tá fazendo nada na lateral, o Ryan não tá jogando nada, não precisa dele lá. Então traz ele pra zaga, coloca o Pedrinho. Vamos ganhar o jogo, Carlos. Vamos ganhar o jogo, pô. Ele não tá fazendo nada, o Ituano não ataca. Vai mudar. Vai mudar, Vai embora o narrador, camisa 10, Fernando Medeiros, do Ituano, para a entrada do número 20, Rony. Vai embora o 10, Fernando Medeiros, para o 20, Rony. Por que você tá forçando o R? O que tá acontecendo? Eu pensei que ele ia mandar embora o narrador. Ah, se quiser eu vou, cara. Você que manda. Jamais, véio. Rapaz. Bola pela direita, vem pra Pacheco. É sensacional. Cruzamento na boca do gol. Juan Renato chega pra tirar. Aliás, hoje o grupo da 1900 morreu. Foram falar de política. Demorou, né, Corsato? Os caras foram falar de política. Carlos Corsato mandou um negócio de política. Eu não, tô fora desse negócio de política, nem quero saber. Vem Ituano, olha o Pacheco, cruzamento, levantamento na boca do gol. Igor Vinhas! É isso, Igor. Mostra pro narrador que você é bom. Só que aí ele tocou bola pro Apodi, o Apodi não conseguiu dominar, a bola saiu para lateral para a equipe do Ituano fazer a cobrança. Então o grupo da 1900 morreu no dia de hoje. Foi embora. Extinto. Bola ali pelo meio, volta. O Cláudio de Costa já havia saído pelo mesmo motivo. O Marcelo bola ali pelo meio. Tá tempo, não, o Marcelo não foi por isso não. O Marcelo saiu porque saiu mesmo. O Marcelo sai das coisas porque é bobo. Bola para Tarik na ponta esquerda, pro Breno Lopes, trouxe a bola para a perna direita. Ele volta um pouco mais atrás, trabalha o jogo, mas Tadeu Ferreira e Claudinei Corsi, eles pensam da mesma maneira. Bola ali pelo meio, volta a bola pela direita, bola pra Pacheco, vai Pacheco, abraço pro Tadeuzinho Ferreira. Tadeu é gente boa demais. Bola ali pela direita, como sofre com essa ponte preta, volta pelo meio, já você fala, Coral, porque o Ituano não dá fôlego pra nós. Pela ponta esquerda, volta a bola ali pro Felipe Souto, na ponta direita, nossa, joga. O Ituano parece uma enceradeira, roda a bola aqui, roda a bola lá, roda a bola aqui, não sabe o que fazer com a bola. Mas a ponte é o chão que tá deixando a enceradeira rodar nela. Bola ali pelo meio, trabalha a bola com o Pacheco pela meia, a bola para Tarik na ponta esquerda, só o Ituano tem a bola, meu Deus. Pedrinho. Bola ali pela direita, vem bola finalmente na ponte, trabalha a bola pelo meio. Vocês vão deixar narrar o jogo? Bola ali pelo meio, eu não sei o cara. Foi o Rony. Bola ali pela direita, ele entra. Eu joguei falar que eu não sabia quem entrou, mas agora já sei. Bola pro Rony, volta a bola aqui pelo meio. Trabalha a bola pela direita, é pro Matheus Silva. Silva volta a bola pra Rony. Vem o camisa número 20, tá com fôlego novo. Já passou pelo Dalman, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Chega o Juan Renato, tira. Joga a bola pra lateral. Chegamos na metade do jogo, então tá na hora. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. Metade do segundo tempo. Então faltam 22,5 pra terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol. Série A1, Campeonato Paulista, no majestoso da Vila Nova, em Itu. Te contei não. Aperta o play aí, produção. Isso. Ponte Preta 1, Ituano também 1, Claudinei Corsi. Legal, mais cedo o Guarani venceu 2-1 Novo Horizontino no Brinco de Ouro. Estão empatando na Neoquímica Arena, Corinthians de São Paulo 1-1. E mais cedo também o Palmeiras venceu o Santo André 1-0. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Este é o futebol aqui da Rádio Futebol Interior. Vem comigo, torcedor da Macaca. Vem Ponte, bola com o Bruno Michel. Pôs a bola na frente pra correr. Já ganhou do primeiro, ganhou do segundo. E aí quando foi tocar pro Pedrinho. Rapaz, se a Ponte conseguir fazer um gol com Bruno Michel e Pedrinho...
Olha... mas não vai conseguir fazer porque não tirou a peça certa. Tirou o Apodi. Tinha que recuar o Apodi porque o Apodi ataca e defende. O Ryan não tá conseguindo fazer nada. Não fala assim não, comentarista, que nós não vamos conseguir fazer o gol, não. Vamos pensar positivo. Vamos lá, Corsato. Confirmando então a alteração. O Betelli já adiantou. Foi embora o número 22, Apodi, para descansar pro derby. Entra o número 11, Pedrinho. Pedrinho tá no jogo. O Apodi foi embora. Né? Todo mundo que veste a tarja de capitão tá saindo. Capitão agora é o Luizão. Luizão agora é o capitão. Durma com barulhos desse. O Pedrinho já tomou uma falta. O Pedrinho, aliás, todo jogo que ele entra já tomando falta, já levando falta. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. pronealimentos.com.br. Conheça o mais novo lançamento, a pasta de alho. Você vai adorar. E você que está com a gente aqui no Planeta dos Macacos Facebook, Futebol Interior, deixa a sua mensagem pra gente. O Carlos Roberto Bossa tá com a gente. Fábio Fernandes, Evaldir Silva, Apodi de centroavante, Camilo de armador, tá dizendo ele aqui. Já foram embora, né? Coloca aqui que a Ponte Preta precisa melhorar muito. Cadê o Renatinho? Tá no banco de reservas, viu, meu querido? Grande abraço pra você, a Maria Luísa volta. Vamos virar, Ponte. Se não deu no site futebolinterior.com.br, cuidado, pode ser fake news. E o Pedrinho tá no chão de novo. Mais uma falta em cima dele. 25, passado o segundo tempo, é falta para Ponte. Lado esquerdo, campo de ataque. GR Centro Automotivo premiando os ouvintes da Rádio Futebol Interior. Mande o seu zap pro 19983960084. Você pode participar também aqui pelo Facebook Futebol Interior. Facebook Futebol Interior. Vai lá, vai. Compartilha a nossa live para concorrer aqui. Alinhamento, balanceamento, mais rodízio de pneus e check-up grátis para o seu carro. Eu vou tirar essa... Vou riscar essa aqui, a produção vai me ajudar, porque eu tô fazendo confusão com esse texto, viu? Bola ali pela ponta esquerda, vem pro levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Ituano pra tirar, a bola voltou com o Ryan, tá lá na ponta, ele abre o jogo, toca a bola na ponta pro Pedrinho, vem pro cruzamento, é pro Niltinho, levantamento na boca do gol, pegou Arari. Levanta voo, pousa com ela em seus braços. O Luizão tava lá de centroavante, hein, Coral? Pois é, tava lá o Luizão bem atento na jogada, conseguiu afastar a zaga da equipe do Ituano. E agora falta mais uma vez em cima do Bruno Michel. Como batem esses jogadores da equipe do Ituano. O Bruno Michel tá lá sentindo uma falta na intermediária do gramado para Ponte Preta, que não tem pressa alguma. Restaurante Romanos, peça pelo delivery 32545858 no almoço das 11 às 15, no jantar das 18 às 22h30. Consulte cardápio pelo Instagram. Ô Bruno Betelli, os mais experientes da Ponte já foram embora. E aí, Bruno? Eu não faria essa substituição. Eu acho que teria que tirar um dos 3 zagueiros que estão no jogo. Você vê, o Luizão tá se lançando ao ataque. Então por quê? Porque tem espaço. O Ituano não quer ganhar o jogo, entendeu? O Ituano tá com a mais o segundo tempo inteiro, entendeu? E não quer ganhar o jogo. Então a Ponte tem que tomar a iniciativa. Tanto é que o Luizão tá se lançando. Então tá com 3 zagueiros, tá errado, entendeu? Mexeu errado no time aí o Fábio Moreno. Precisa dar mais velocidade, tirar um desses zagueiros, tirar o Locatelli e colocar um meio-campista mais veloz aí pra atacar o Ituano. O Ituano não quer ganhar o jogo. Então acho que o Fábio Moreno precisa ser mais arrojado, entendeu? É mais fácil ele ganhar esse jogo aqui do que ganhar o derby, pô. É mais fácil ele ganhar do Ituano com um a menos. O estádio Dr. Novelli Júnior foi inaugurado no dia 25 de maio de 1947 e reinaugurado em 1954. A partida inaugural, o Ferroviário Ituano, o Ituano venceu o Amparo pelo placar de 6-1. Já na reinauguração, o Ferroviário Ituano também goleou 5-2 o Batatais. Então, quando chamarem para a reinauguração do Novelli Júnior, não vá, porque vai perder de goleada. O recorde de público foi no dia 5 de fevereiro de 1994, outra goleada, só que aí o Palmeiras goleou o Ituano por 6-1, 18.802 pagantes naquela ocasião. Bola de novo no campo de ataque, vem Ponte, bola pro cruzamento, Albuquerque, levantamento na boca do gol, sobe o Matheus Silva, tira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Lá pela esquerda é o primeiro escanteio no segundo tempo para a Ponte, viu, Coral? Quem sabe, Corsato, quem sabe não é a hora que a Macaca vira o jogo, no momento em que o Matheus Mancini já volta lá com a sua touquinha de natação. Havia machucado, estava com sangramento ali no rosto, tudo ok com ele, a Ponte não tem pressa alguma para cobrar o escanteio, mas quem sabe agora tem Niltinho na bola. É o Niltinho que vem para a bola. Vai Ponte, vem galera da Macaca.
Vem nação Ponte Pretana, você no Planeta dos Macacos e aguarde. Vem aí o blog Planeta dos Macacos no site Futebol Interior. Aguarde, tá saindo. E quem tem blog não escreve no blog, né? Quem tem blog não escreve no blog. E eu tô pedindo um blog faz 200 anos já. Bola ali pelo meio, Nossa, que Meu isso? Deus do céu. Foi o Pacheco. O pé dele tá chegando aqui no Majestoso agora. Que furada feia. Tá aparecendo, o pé dele tá chegando enquanto a bola que o Gênison, centroavante do Novo Horizontino, bateu no final contra o Guarani, está no Moisés Lucaré. Deixa eu ver aqui uma coisa. A Ponte acho que não Veja. pode mexer mais, né, Coral? Pode, tem mais uma sim. Mexeu uma na... Ah não, Corsado. Não pode. Não pode não. Não pode, porque ele já fez as 3 com a bola rolando. Ele trocou 4 vezes. Na verdade ele tem mais uma, porque uma foi na volta do intervalo, Bruno Michel no Camilo. Mas e a do primeiro tempo? Então conta do primeiro tempo. A segunda do Apodi saiu o Pedrinho. Então ele pode parar mais uma vez, porque a do intervalo não conta. Quem sabe não é a reestreia do Renatinho, né? A Ponte ainda queria usar ele de 20 a 25 minutos para o jogo de hoje. Já estamos com 30 da segunda etapa. Foi verdade. Foram 3 alterações, não tem como ele usar as 4 Vocês paradas. não concordam comigo amarelo, que viu? tem um zagueiro a mais no time da Ponte? Tá jogando com os 3, Luizão, Juan Renato e Rayano. Betelli, Não tá sobrando zagueiro amarelo, aí, viu, pô? Costato? Para o Tarik, camisa 5 do Ituano. Tarik, melhor dizendo, foi amarelado o volante e entrou o 19, Fernandinho. Já confirmo quem foi embora no Ituano. Eu acho que ele tem que segurar o resultado sim. Tem que deixar os 3 caras lá. É falta pra Ponte, Niltinho pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Ituano, tira. Joga a bola pra lateral. Eu tô pra dizer pra você que se o Yuri não tivesse sido expulso, a Ponte poderia ganhar esse jogo. Não que a Ponte não vá ganhar esse jogo, ou que não possa ganhar o jogo. Como também não que a Ponte não vá perder a partida, né? Tá tudo aberto aqui. Mas com um jogador a mais, com o mesmo número de jogadores em campo, acho que a Ponte poderia ter feito um jogo melhor. Escanteio pra Ponte, é mais um. Aqui pela esquerda, pra bola. Niltinho levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, voltou. Olha o toque de cabeça do Locatelli pra fora! E aí sobe a zaga do Ituano, tira. Não sei se foi o Locatelli ou se foi o Dauan. Como sempre, o Dauan é mais letal do que qualquer centroavante. Subiu a zaga da equipe do Ituano, tirou, jogou a bola na linha de fundo. É mais um escanteio pra Ponte, na marca de 31 minutos passados. Vai, segundo tempo de jogo. Vai, Niltinho. Vai pra fazer a cobrança do escanteio pra Macaca. Levantou, fechado, segundo pau. Pega, Orari. Dá um soco nessa bola, tira dali. Vai, Coral. Mais uma do auxiliar Guilherme Belangeiro. Foi embora número 11, Cadu Baroni, para a entrada do camisa 19, Fernandinho. Fernandinho tá no jogo. Cadu Baroni, número 11, foi embora. Foi embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Rádio Futebol Interior, que eu digo pra você. Tempo e placar do futebol. O Ituano tá lá pela direita, 31 minutos e meio. Passado o segundo tempo, 13,5 para terminar no jogo, no giro. No giro do giro, eu giro que gira. Um placar do futebol pra você. Estádio Dr. Novelli Júnior em Itu, Majestoso da Vila Nova. Te contei, não será um campeonato paulista. Ponte 1, a Podi marcou no primeiro tempo a 10 minutos. A Ponte empatou o jogo porque o Ituano fez a 1 minuto com o Matheus Silva. Tudo igual, 10ª rodada, Campeonato Paulista, Ponte Ituano 1-1. Placar ao vivo, Futebol Interior, mais cedo, Guarani 2, Novo Horizontino 1, na Neoquímica Arena. Jogo também das 22h15, segue Corinthians e São Paulo 1-1 e mais cedo, jogo das 8 da noite, Palmeiras 1, Santo André 0. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato apresentando o Série 1 Campeonato Paulista. Eu tô com você aqui no Planeta dos Macacos da Rádio Futebol Interior. Tem jogo da Ponte, o Planeta dos Macacos entra em campo. Timozono, Mega Sorte Loterias, tem uma sempre perto de você. Jardim Garcia na Transamazônica, Campos Elíseos na Silvio Guisado e Nova Europa na Rua Ricardo Moura. Não entendi nada, o Niltinho tomou cartão amarelo, mas ele não marcou falta. Não entendi. Ele achou que deixou a mão o Niltinho ali no adversário. Então era falta, né? Mas esse árbitro ele é confuso. A falta em cima do Breno Lopes. Foi marcada a falta sim, viu, Corsato? Mas o amarelo mesmo pro Niltinho, camisa 7. Não, a falta não foi marcada. Quem saiu jogando foi a Ponte, pô, lá pela direita. Ele não marcou falta. A não ser que ele marcou impedimento de alguém ali. Mas ele deu cartão pro Niltinho. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. E olha a Ponte. Olha que matada do Niltinho, hein? A bola rodou na cabeça dele. Tem 2 na marcação. Interior. Olha o Niltinho, vai pra lá, vem pra cá. Não tem pra quem tocar. Agora sim, voltou, trabalhou bola pro Vini Locatelli. Não tem ninguém no campo de ataque. Aí o Locatelli é obrigado a voltar. O Niltinho pede, bola aqui na ponta direita. Os caras só procuram o Niltinho. Olha o Niltinho. Linda finta, passou pelo Rangel. Fez a finta, virou. Tocou bola pra Bruno Michel. Bruno Michel agora não tem mais o
Apodi, não tem ninguém lá. Vem o Bruno Michel, vai Ponte. Bruno Michel tá na ponta direita, fez a finta, passou pelo primeiro, aí calma, Coral. Aí chega a zaga da equipe do Ituano, tira, a bola volta aqui pelo meio, volta pro Bruno Rangel. Bruno Rangel vem na marcação pra cima dele, vem o Felipe Albuquerque, ele vem na marcação, Bruno Rangel cai, vai pro chão, pede falta, o árbitro não deu, a bola volta pro time da Ponte, é o Ryan, aberto lá pela ponta esquerda, como se fosse lateral, toca a bola pra Pedrinho volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Dauan pra Locatelli pra Pedrinho, 34 no segundo tempo de jogo, 1-1, Campeonato Paulista, vai Ponte, olha o Ryan, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga pra tirar com o Matheus Mancini, voltou, bola pra Ponte, Dauan e... perdeu, recuperação para a equipe do Ituano, bola com o Rony, passou, tocou bola para o Vitor Rangel, mas o Vitor Rangel continua o mesmo, né, Wendel Coral? Não foi para ela. Pois é, por isso que eu não tenho saudade alguma de Vitor Rangel. Você chama ele de Victor? É o nome, né? Victor Rangel. Victor Rangel. Pizzaria Dona Luísa, peça pelo delivery 2518-0686. Se preferir, peça pelo WhatsApp 991-497596. Pizzaria Dona Luísa. Betelli, fala do jogo aí, meu querido. 35 passado o segundo tempo. Pra mim, essa jogada do Ryan tá deixando óbvio que o Ryan tá na posição errada, porque a Ponte precisa atacar pelo lado esquerdo, atacar e voltar, e o Ryan não consegue atacar e voltar, então tá subutilizando o jogador, o Fábio Moreira nesse momento, tentando atacar com o Ryan, entendeu? Não dá, tem que tirar um dos 3 zagueiros pra atacar o Ituano. A Ponte é mais ofensiva que o Ituano tá jogando no contra-ataque com a Ponte agora. Bola pela ponta esquerda, trabalha a bola o time do Ituano, bola com o Fernandinho pela direita, vai lá no Facebook, já vamos fazer o sorteio aqui, hein? Vai compartilhando, Facebook Futebol Interior ou lá no YouTube, nosso canal no YouTube, trabalha a bola, é o Felipe Souto, já interessou pra Ponte Preta, tá jogando no Ituano hoje, pela direita, o Ituano ainda tem o André Castro, que jogou na Ponte Preta na temporada 2019, tá no banco, bola ali pelo meio, ele volta essa bola, é pro Matheus Mancini, vai queimar dali, voltou, trabalhou, bola pro Fernandinho pro Rony, perna direita, bateu pro gol, pegou no Juan Renato, meu Deus do céu, Ponte, tira essa bola daí, tira daí, Ponte. Pizzaria Dona Luísa, peça pelo delivery 2518-0686. Olha o Ituano, de fora da grande área, vai queimar dali, Felipe Souto pro gol, ela saiu. Linha de fundo, sem perigo, tiro de volta para Ponte. Prone Alimentos, desde 2016 fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. O comentarista pegou no microfone, levantou próximo Futebol da boca. Interior. Quer falar, Betelli? Fala, Betelli. O Ituano tá tão desesperado, não tem jogada, é tão fraco e tá chutando do meio campo a ver se pega o Igor Vinhas desprevenido, se bate em alguém e entra, porque não tem jogada esse time do Ituano. Então acho que a Ponte precisa ir pro jogo, precisa ganhar esse jogo do Ituano. O entendeu? João Limírio Neto tá com a gente aqui no Planeta dos Macacos, o Carlos Roberto Bossa também. Fala, Carlão, como é que tá nos seus treinos aí, rapaz? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso Planeta dos Macacos, vai. Vai, segue. Vem a equipe do Ituano, bola ali pela direita, é o Fernandinho, ele toca a bola, vai pro cruzamento, volta a bola pra Felipe Souto, tá na meia direita, fez o passe, chega a zaga da Ponte pra tirar a bola com o Felipe Albuquerque. Tá jogando bem lá atrás esse Felipe Albuquerque, lateral da Ponte, que faz a estreia hoje, veio do Grêmio, trabalha a bola pela direita, bola pra Fernandinho na ponta pra Breno Lopes pra Fernandinho, cabeludo, Fernandinho voltou, Felipe Souto, ninguém vai marcar o cara? Ninguém vai marcar o cara, marca aí, 37, segundo tempo, bola ali pelo meio, bola pra Tarik, tá amarelado no jogo, ele vira o jogo pela direita, bola pra Pacheco volta essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Matheus Silva pra Matheus Mancini, a Ponte Preta marca quase que dentro da grande área, Breno Lopes, volta essa bola aqui pela ponta esquerda, tá todo mundo no campo de ataque do time do Ituano, bola pra Matheus Mancini pro Felipe Souto, gente, marca os caras, porque se acertar um chute sabe como é que é, né? A fase que a Ponte tá. Chega a zaga da equipe da Ponte, tira a bola com o Bruno Michel. Vem na marcação da Juan, voltou Felipe Souto. Ambos levantaram o pé. A bola voltou pelo meio pro Rony. Rony fez a finta, virou, tocou a bola pro Tarik. Tarik na direita, abre o jogo, toca a bola pra Pacheco. Pacheco no meio, é pro Rony. Vem da Juan na marcação, falta. Ah, meu Deus, que infantilidade do tal do Dauan, né? Olha o que ele arrumou pra nós aí, Coral. Falta em cima do Gabriel Tagliari, camisa 18 da equipe do Ituano, uma falta perigosa a favor do Galo de Itu, que tem uma boa oportunidade para fazer o segundo gol no Novelli Júnior. Ah, meu Deus, quer saber tudo sobre o futebol e todos os esportes? Acesse futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. E a falta é perigosa para a equipe de Itu. Falta perigosa pro time de Itu. Marcos Roberto aí, tá com a gente na live aqui. Seja bem-vindo, Marcão.
Muito obrigado pela audiência. Tem 2 lá mexendo, não sei não. Demorou pra mexer, hein? Tomara que não tome o gol. Não vai tomar o gol pra conseguir mexer no time o Fábio Moreno a tempo, né? No Ituano, o 14, Mário Sérgio, vai entrar. Mário Sérgio, tem nome de craque, né? Espero que hoje ele não faça nada. E a falta é muito perigosa, viu, torcedor da Ponte? Meia direita. Fernandinho, camisa 19, para bater com a perna direita. E o Felipe Souto para bater com a perna esquerda. 1, 2, 3, 4 passos ali da grande área. 1, 2, 3, 4, 5 homens na barreira. É falta pra bola. Fernandinho pega na barreira, ainda bem. A bola voltou pro Felipe Souto. Volta a bola pra Fernandinho. 39, segundo tempo. Eu acho que esse empate é bom pra Ponte. Felipe Souto pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Dauan. Ô, Niltinho. Niltinho ou Dauan? Niltinho. Se joga na bola. Joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Ituano fazer a cobrança. A rede balança. Placar ao vivo. Futebol Interior informa. Gustavo Mosquito faz o segundo para o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora Corinthians 2, São Paulo 1. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Daqui a pouquinho tem o sorteio. Já, hein? Já sorteio do rodízio pro seu carro. Rodízio de pneus, alinhamento, balanceamento, tá? Não precisa gastar nada para você fazer o alinhamento e balanceamento. É só ir com o carro até a GR Auto Center, que fica na Pedro de Toledo, 2500, anexo ao Poço Girafa. E no derby, a partir das 7h30 da noite na próxima segunda-feira, nós vamos ter lanche de presente para você. Ainda vamos fazer uma brincadeira bacana e alguns prêmios já vão sair antes do jogo começar. Que beleza, hein? É. Opa, já deu até fome aqui. Vai ter prêmio, vai ter lanche pro torcedor, hein? Então fique ligado, tá? E vou pedir pros torcedores da Ponte Preta, pro torcedor do Guarani, se acalmem. Por favor, se comportem. Só os comportados aparecerão no ar, né? Lógico. E o Igor Vinhas tá caído lá, viu, o Coral? Tá sentindo bastante a parte ali da virilha, né? Na parte direita, a macaca vai mudar. Tem reestreia na Ponte Preta, Carlos Corsato. Opa. Vini Locatelli vai embora, o camisa 8, para Renatinho, camisa 29. Grande Renatinho, aquele de 2011, que deixou saudades no torcedor ponte-pretano, retornando a vestir a camisa da macaca no lugar do Vini Locatelli, camisa 8. Quem também vai embora é o Niltinho. Jogou muito hoje o Niltinho, camisa 7, para a entrada do 18, Leonaldi. Então foram embora Vini Locatelli e Niltinho. Renatinho, Leonaldi estão no jogo. E é escanteio, daqui a pouco o Betelli vai falar, é escanteio, eu tô devendo um giro de placar também, já, calma produção, calma que eu chego lá. Fernandinho, vem pra bola, 41 minutos, segundo tempo de jogo, 41:20, pra bola, Fernandinho levantou, tocou na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, bola voltou, o Pedrinho tirou, a bola voltou ali pelo meio, Renatinho tá bem forte, hein, o Coral, mas muito forte. A visão aqui, quem viu o Renatinho em 2011 e agora, o Renatinho tá bem forte. Tá realmente. virando um Renatão, né, Corsato? Eu entendo que o Renatinho estava sendo preparado para a segunda fase, mas aí a Ponte precisou. Vem Fernandinho pra bola, cruzamento, pegou no Bruno Rangel. Cara, a bola, pra mim, claramente pega no centroavante do Ituano. E ele deu escanteio. Escanteio pros caras. Eu não entendi. Fernandinho na bola. Vem Fernandinho pra bola, pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Luizão fez igual o Bruno Betelli fez quando ele tinha 24 anos. Se joga na bola pra ser feliz. Volta a bola aqui pelo meio, trabalha a bola pro time do Ituano. A bola ali com o Fernandinho. Quem que é esse 14 aí do time do Ituano que eu já nem sei mais? É o que entrou há pouco, o Mário Sérgio. Já confirmo no lugar de quem? É que eu coloquei ele aqui no lado da Ponte, velho. Por isso que eu não achei, né? Mário, mas você já informou. Eu só não falei quem saiu. Mas tudo bem. Mas já falou quem entrou, tá bom demais. Breno Lopes foi embora, camisa meia dúzia. Breno Lopes, lateral esquerdo. Ex-Ponte também. O Leonardo chega, joga a bola lá pra lateral. Lateral pra equipe do Ituano. Fazer a cobrança lá pela ponta direita. GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos. Governador Pedro de Toledo, 2500. Anexo ao Poço Girafa. O jogo tá parado? Então tá na hora de girar. Não dá, não. Calma. Segura aí. Segura porque tem falta. É agora. Quem sabe o gol da Ponte? Quem sabe o gol da Ponte pra gente não ter mais sustos na competição. Aí com 10 rodadas, dormir em paz. Dormir tranquilo. Se bem que tem um derby na quarta-feira, né? Mas tá bom. Uma coisa de cada vez. É um objetivo de cada vez. Bola aqui pela ponta esquerda. É o Renatinho na bola. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, não pega legal o Lubizão, a bola volta ali com o Fernandinho, tá na ponta esquerda, campo de defesa, ele toca a bola aqui no campo de ataque, a bola voltou pro camisa número 20 da equipe, o Rony. Amarelo.
E ele dá cartão amarelo pro Pedrinho, é isso, cara? Exatamente, camisa 11, travou o contra-ataque da equipe do Ituano, o Pedrinho, número 11 da Macaca, amarelado. Minha papeleta já virou uma verdadeira bagunça. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. 43:50 no relógio, 43:50, quase 44 minutos mais acréscimo. Vamos passar dos 50 hoje. No giro do giro, eu giro que giro. Placar do futebol pra você. Te contei não. Novelli Júnior em Itu. Vem Ituano, Pacheco, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe de cabeça ali o Tarik, a bola sai. Vai embora, apareceu entre os zagueiros sozinho. Camisa número 5, ela sai em linha de fundo. Tirou de volta pra ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. A ponte tem um. O Ituano também tem um, Claudinei Corsi. Legal, placar ao vivo, futebol interior. Mais cedo, Guarani 2, Novo Horizontino 1. O Corinthians vai vencendo na Neoquímica Areia o São Paulo 2-1. E mais cedo também o Palmeiras venceu o Santo André 1-0. Eu tô por aqui, tô no planeta dos macacos. Você pode compartilhar nossa jornada esportiva. Tá subindo a audiência lá no Facebook pra concorrer. Claudinei Corsi. Vamos lá, a produção tá querendo o nome de um ganhador. A produção quer o nome de um ganhador. Já. O nosso querido o Wendel Coral vai dizer quantos minutos teremos de acréscimos. 4. Vamos até 49. Vem o time do Ituano, bola ali pela ponta, trabalha a bola, Mário Sérgio. Ele fez a finta, virou, tocou a bola pro Fernandinho. Fernandinho sai da ponta, vem pro meio, vira o jogo, toca a bola pra Tarik. Tarik na ponta direita. É pro Matheus Silva, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou no Juan, Renato voltou, trabalhou. Bola pra Mário Sérgio pra Tarik. Pra Fernandinho, vai queimar dali, bateu pro gol. A bola nem saiu, velho. Nem saiu essa bola, e não saiu mesmo. Pela direita, ganha a bola o time do Ituano. Bola pro Matheus, Matheus vem pro Tarik. Marca esses caras aí, pelo amor de Deus. Bola pra Mário Sérgio, 45:30 mais 3,5 pra terminar no jogo. Bola ali pela ponta direita, trabalha a bola pra Pacheco. Vem Pacheco vem na direita. Ele trabalha, sai da ponta, vem pro meio, faz o passe na grande área. Aí o jogador cai, a bola fica ali pro Igor Vinha, sai do gol pra fazer a defesa. Domingo é dia de comida italiana, o restaurante Romanos entrega pra você. Ligue 32545858. Peça pelo delivery, 32545858. Coronel Silva Teles 620, no Cambuí, em Campinas. Vai, Claudinei Corsi. Legal, o ganhador, o Corsato, do prêmio de hoje da GR Centro Automotivo, seu carro em boas mãos, saiu aqui no sorteio para o Marco Biela, Corsato. Marco Biela é o ganhador do alinhamento, balanceamento, rodízio e check-up de suspensão. Ô Marcão Biela, você acaba de faturar o prêmio. Pode mandar mensagem no 989893526, 989893526, ou então fique ligado porque a nossa produção entra em contato com você brevemente para falar como é que você faz para faturar os prêmios. Abraçando aqui o Roberto Santos, o Jefferson Louzeiro, Ponte, time da virada. E vem o time do Ituano. Olha o chute, Mário Sérgio vai queimar dali, bateu pro gol, vai embora. Passa, vai embora, linha de fundo. A live só subindo aqui, rapaz. Eu perdi as mensagens que estavam lá pra trás. Maurício Lima, esta lei do ex. Fique esperto, gol do Renatinho aos 47, tá dizendo ele aqui. Então é agora. Wallace Pimentel. Que horror, o Ituano também, diz aqui o Roberto Santos. Grande, Wallace, obrigado por estar com a gente. Seja bem-vindo aqui ao nosso Planeta dos Macacos. Shimozuno, Mega Sorte Loterias, 3 endereços para atender você. Transamazônica no Jardim Garcia, Silvio Risado no Campos Elíseos, Ricardo Moro no Nova Europa. A Mega Sena está acumulada quarta-feira, 38 milhões. Faça suas apostas na Shimozuno, Mega Sorte Loterias. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ovos Satoshi, 47,40 pontos. Tem falta, hein? Aqui pela direita. Quem sabe, né, Corsato, agora? Olha o prejuízo que o Yuri deu pra Ponte, né? A Ponte, cara, se a Ponte jogasse com 11 jogadores hoje, talvez a Ponte tivesse conseguido coisa melhor no jogo. Mas vamos lá. O jogo Renatinho não terminou. na bola. Vem Renatinho. Vem ele pra fazer a cobrança de falta.
Tá bem pesado o Renatinho. Perna esquerda, sem força. A bola não chegou. A bola voltou pro time da Ponte. Veio o Ryan. Coloca essa bola pro meio. Chuta essa bola pra lá. A bola voltou pro time da Ponte. Vem na marcação. Era o Ryan que tava na jogada. Aí vem, marca os caras aí, por favor, hein? Olha o Rony. O Rony tá por ali. A bola voltou. O Ryan foi inteligente agora. Ganhou lateral pra equipe da Ponte. O jogo tá terminando. O Rosano Camargo. O Wilson Correia, Lula dos Santos. É verdade, ele diz aqui. O que disse o Wilson Correia, Lula dos Santos? Vamos comemorar o empate hoje. Tô falando isso faz tempo já. A Ponte tinha que calçar a sandália dos humildes. Deveria ter feito isso contra o Bragantino, fazer isso contra o Mirassol, mas o erro não é nosso. Não é da torcida esse. O erro é da comunicação da Ponte Preta. Ponte Preta tem que comunicar isso pro seu torcedor. Ó, vamos fazer um Campeonato Paulista para não ter susto e tentar alguma coisa no Brasileiro. É isso. Grande abraço, Wilson. Seja bem-vindo. E vem Ituano. 48 e 50, 49. A última bola pela ponta. Vai queimada ali. Bateu pro gol. Pega na zaga, sai. Essa Ponte não dá sossego, velho. Não dá sossego. Ô, Carlos, mas se comunicar isso pra torcida, por que a torcida vai ver o jogo? A torcida vai se o time vai ficar entrando pra empatar, não vai ficar entrando pra ganhar o jogo. Ah, vai. A gente tem que pensar de uma outra maneira. Tem que entender pra ganhar o jogo, senão não tem motivo não é pra isso ficar... que eu tô dizendo. Não é isso que eu tô dizendo. Escanteio pra equipe do Ituano. Pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Matheus Mancini, pega o goleiro. Eu não sei não, hein. Pega o goleiro, vai, ô Yuri, joga essa bola logo pra frente aí. Ele toca a bola, 49-40, volta a bola aqui pro meio. Nossa, falta. É o Igor. Falta. Eu falei Yuri de novo? Que B, pra não falar outra coisa. Desculpa, torcedor, é o Igor Vinhas. É que começa com I também, tá tudo certo, mas agora o Igor Vinhas foi bem. Fez a defesa. O que ele tá querendo? Ele tá querendo pênalti? Toque na mão do Ryan ali. Ah, querer eu também quero, dar um beijo na Anitta. Mas não vou conseguir. Mas tá esperando a análise do VAR, hein? Tá olhando. Não é na Mulher Maravilha? Também fez aniversário, ô Corsato, aliás. Rapidamente, quero deixar um aviso pro Claudinei, viu, Claudinei? Mas vamos ficar esperto no VAR ali. Teve o último paredão hoje do BBB, né? Quem saiu? Tiraram o Gil do Vigor, rapaz. Tiraram? Tiraram o Gil do Vigor. Vai com Deus, a Pouca já foi embora. E o árbitro tá... Saiu, a planta Camila De Lucas ficou e o Gil do Vigor saiu. Depois que a Pouca saiu, aí... Avisa lá, o Betelli, deixa o Claudinei e o Will Anderson. Vocês podem ficar conversando Vamos falar de futebol aí? aqui. Vamos falar de futebol aqui. E vai olhar o VAR, hein? E vamos lá, o VAR já prejudicou a Ponte hoje, hein? Será que o VAR vai ser caseiro e dar alguma coisa que eu não vi nada nesse lance? Ah, eu vi, cara. O Ryan toca com a mão na bola, assim. Cadê a mão na bola? Olha lá, velho. A bola foi pro chão. Ah, O cara não dá tá pro cara testando ver, tá pro muito chão. perto dele. Não, dá Não, pro a cara bola ver. foi pro chão. Se batesse no braço, ia desviar a bola. Ele vai dar pênalti assim como ele expulsou. Num lance normal, não se vê isso aí. Não. Agora, com a Não, câmera se, ó, vamos de falar. todo lado, parando, câmera lenta e tudo. Não tem como dar pênalti nessa bola, nessa jogada. Se der Pelo pênalti, amor de Deus. Se der pênalti Se aí... der pênalti Ele nessa vai dar jogada pênalti. aqui... Ele vai dar pênalti. Mas não tem jeito de Mas dar pênalti. ele num não lance desse, desviou a cara. bola, não. A Ele bola não fez tava indo nada. pra baixo. A bola continuou com seu curso normal. Exatamente, olha. Tá de brincadeira isso aí. Ele bola- vai dar pênalti. velho. Cara, não dá nem pra ver no VAR direito Olha se a o bola zoom bateu. que eles estão dando. Vai dar pênalti, ó. O Thiago Duarte Peixoto tá Mas concordando não é com tudo que o VAR conclusiva fala. essa imagem. Não dá pra dizer Eu que a bola sei, bateu. eu Não sei. desviou, cara. Ela desviou. Até porque o cara testa pro chão, né? Não, desviou sim. Desviou, lá, Desviou sim. Olha só, ela tava mais Ah, mas forte. vocês estão vendo no câmera- Ela câmera tava lenta. mais forte. Sim, ela mas fica... é como ele tá vendo, Ele Corsato. vai dar o Ela pênalti. desviou no braço. Ele vai dar o pênalti. Tá marcado. Ah, cara, esse VAR ficou muito chato, velho. É. Esse VAR ficou muito chato. Gente, com todo respeito, isso aí é pênalti, cara. Ó, não é pênalti. Não, assim, talvez Não, o a juiz olho- não a olho- expulsaria eu o achei. Yuri. Não, a olho nu, Não dá pra jogo saber. No correndo, jogo, agora- no calor do jogo, não dá pra ver. Olha aí, agora desse jeito aí não tem como. Não, Dá mas pra tudo defender. bem. Mesmo que tenha tocado na mão, o que o jogador tem intenção Eu sei, de fazer o quê? O mas jogador tá se estabilizando pra Betelli, subir na mas bola. aí é a lei que tá em... A regra é- Mas como é que você vai disputar a bola com o braço? É horrível, mas não tem o que fazer. Como é que você vai disputar uma bola Teria que ser sem... vida essa regra aí lá Ah, atrás. isso tá de brincadeira, isso né? tá estragando o futebol. E ó, Betelli, foi no Ryan, viu? Que você tanto criticou. Eu tomou falei amarelo, pra tirar o Ryan, pô. E ainda dá cartão pro cara, tá fora do Eu derby. falei pra tirar um Não tá, não. zagueiro. Falei pra tirar um dos Tá, zagueiros. não, é o Luizão que tava pendurado junto com o Yuri. Mas é, olha, E é quem vai bater é brincadeira. o Fernandinho, camisa 19, e o Ryan, Agora 44. o Igor Vinhas vai pegar. Vai, Igor Vinhas, acerta pelo menos o canto. Agora é torcer pra ele fazer o que o Genison fez. Ah, mas tá louco, cara.
Esse pênalti aí, o time perder com um pênalti desse, cara. Por Deus. Não foi pro ataque, ficou defendendo, não tirou o zagueiro, meu. Esse também é muito retranqueiro, esse Fábio Moreno. Bom, 53, segundo tempo, pra bola vem Fernandinho pra fazer a cobrança, o Igor Vinhas fica de um lado pro outro do gol, pra tentar pegar com a ponte, quem sabe, né, Igor Vinhas? Quem sabe você pega, né? Fernandinho pra bola, ele vai fazer o gol, vai bater o pênalti, fazer ou não o gol e vai acabar o jogo. Fernandinho pra bola, pênalti pro Ituano, e aí a ponte segue no martírio ainda no campeonato, pra bola, Fernandinho, deu uma paradinha, bateu pro gol, é gol. O Igor Vinhas não acerta nem o lado do pênalti, você quer que o Igor Vinhas pegue um pênalti mesmo? É gol dos caras, fala aí, Coronel. O Fernandinho foi bem devagar pra bola, só esperou o Igor Vinhas se deslocar, ele pula sempre para um canto, escolheu o lado esquerdo, não sai nem na foto, e é mais uma derrota da Ponte Preta no Campeonato Paulista. 2-1 pro Ituano, Fernandinho autor do gol, no momento em que a câmera flagra o técnico Fábio Moreno, que tá, não é nem na corda bamba, viu? Eu sei que o derby tá aí, e não sei não, rapaz. Ai, Betano. O derby tá aí, cai quem quer, né? Não, mas o que eu vejo é assim, o Fernandinho foi ousado e foi meio louco também, porque pelo que eu vi ele jogar, ele não tem essa bola toda pra fazer essa paradinha aí toda que ele fez pra bater o pênalti. Ele arriscou demais, porque ele jogou mal demais a partida, mas acabou fazendo o gol. E aí acaba o jogo. Fim de jogo, a bola parou no estádio Novelli Júnior em Itu. Valdir dos Santos, time horrível. Kaique Fittipaldi, que vergonha. Roberto Santos jogou na retranca o jogo todo. O Rodrigo, a gente tava com 10 jogadores, cara. A gente tava com 10 jogadores. Rodrigo Brugneira, esse goleiro não pega nada. Ele não acerta nenhum lado dos pênaltis, rapaz. Rodrigo Brugneira, tem que perder. Time horrível. Técnico acabando com a entidade. Vamos pro derby sem técnico, é melhor. Íamos comemorar um empate. Eu tô falando pra vocês. Vocês não me escutam. Time sem vergonha. Foi pênalti, diz aqui o Roberto Santos. Desculpa interromper, o Fábio Moreno ele entrou no campo lá. Teve até o policiamento que entrar junto. Igor Vinhas tá lá também, ou melhor, o goleiro do Ituano, Pegorari. Porque o policiamento teve que entrar porque tava muito irritado. O Fábio Moreno, muito bravo, obviamente, com a marcação do pênalti. Foi lá cobrar o Thiago Duarte Peixoto e a polícia teve que entrar em campo. Sérgio Pasquini, time sem vergonha. O Hiroshi, vamos macaca, ganhar o derby, estamos aqui no Japão torcendo pra ponte, não deu, viu, Hiroshi, não ganhamos nem do Ituano, velho. Maurício Lima, acaba logo esse jogo, meu Deus. Sérgio Soares, Fábio Fernandes, Renatinho. O RV Vidal. Vamos ouvir o Renatinho, camisa 22. Trabalho porco também na geradora, hein? Entrar assim, desse jeito, tantas faltas, complicado. E no finalzinho desse jeito é complicado também. Vai ter um derby muito importante, a gente precisa ganhar esse jogo quarta-feira. Tenho certeza que durante a semana o pessoal vai começar a ver aí, trabalhar bastante para fazer esse resultado. Tá bom, viu, o Wendel? Não vamos pegar mais ninguém não, porque desse jeito é melhor não colocar ninguém no ar. Tá, então, Renatinho, se deu pra ouvir, foi aí o que foi pro ar. Bom, a Ponte perde, o Kaique Fittipaldi, que vergonha. O que esses caras vão esperar pra mandar esse... Aí ele fala aqui, Fábio Moreno não sabe nada, não sabe absolutamente nada. Culpado é o Fábio Moreno, tá dizendo aqui o João Limiro Neto. O Jefferson Louzeiro, palhaçada. Vai embora, Moreno, seu fraco, fraquíssimo, diz aqui o Roberto Santos. Goleiro pior que o cara que é pessimista falando agora. Goleiro pior que o cara que é pessimista falando agora. Não entendi o Bruno Gomes aqui. Eu não sei se eu não li direito aqui. Goleiro pior que o cara que é pessimista falando. Não entendi. Fábio Moreno não sabe nada de futebol. O Roberto Santos critica aqui o Tiãozinho. Marcelo, temos jogador, só que não tá tendo trabalho. Treinador horrível. Marcelo, é Marcelo, eu acredito, né? Eu não vou falar do Brigatti aqui, porque toda vez que eu falo do Brigatti ou do Roger, a nação Ponte Pretana fica brava comigo. Então eu não vou falar mais deles. Mas Renato Pacheco, que fazem, é pra acabar. Valdir de Santos, nosso lugar com esse time é a segundona, não tem jeito. Maurício Lima, outro que manda fora Brigatti aqui. Volta Brigatti. Gol e acabou. Vamos lá, Claudinei Corsi. É o empate do São Paulo. Deixa eu ver, Luciano fez e terminou o jogo 2-2 na Neoquímica Arena, Corinthians e São Paulo. O Fábio Alves de Almeida, Luizão horrível, João Limírio Neto, só o jogo passando,
pegou no ombro do atacante, o árbitro deu pênalti. Imagine hoje. Maurício Passarinho, sem futebol, uma fase eterna, tem que fazer alguma coisa, atitude já. Wilson Correia Lula dos Santos, Futebol 3 derrotas interior. seguidas para times medianos. Fábio Alves de Almeida, tudo dá errado na Ponte. Carlos Correia, esse time não é mais a Ponte. A Ponte perde pensamento no jogo, a Ponte perde... Gente, eu tô lendo aqui as mensagens, mas tem umas que eu não entendo. A Ponte perde pensando no jogo contra o Guarani, parece aquele time que joga Brasileirão pensando na Liberta. Rodrigo Brugnera, não acha que temos time, menos ainda técnico. Acaba o campeonato logo, escapando do rebaixamento é um título. Eu tô falando isso faz tempo pra vocês me escutam. Aconteceu um negócio chato. Esse aqui deve ser antes, né? Roberto Santos, agora deixa, não vou falar seu nome não, viu, bobão? Agora deixa esse fraco mesmo, quem vai querer pegar o time amanhã? É muita incompetência. Se perde o derby, cai. Perdi o sono, parabéns pela transmissão, abraço, Renato Pacheco, o Marcos Biela, vou buscar meu prêmio, Marcão, chama eu aqui no zap, tá? 98989-3526, pra gente explicar direitinho como é que você faz pra faturar aí o prêmio. Wilson da Rocha, escreveu fiasco, valeu, abraço pra você, viu, Wilson, muito obrigado aí pela sua participação, o pessoal tá no Planeta dos Macacos, tá bombando o Claudinei Corsi. Fim de jogo, a Ponte perdeu pro Ituano pelo placar de 2-1. Vem aí, Claudinei Corsi, depois da vinheta, para comandar o mini fim de jogo aqui da Rádio Futebol Interior. Legal, Carlos Corsato, agora... Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Hoje, como disse o Carlos Corsato, um mini fim de jogo, né? Porque já pelo adiantado da hora, meia-noite e 21 agora em Campinas, 21 minutos já da segunda-feira. Segunda-feira brava, vem pela frente aí, já desejando uma ótima semana para você. Mas nós vamos aqui com o nosso mini fim de jogo na Rádio Futebol Interior. Agradecendo aí a participação com a gente da W Sports lá de Ribeirão Preto, que esteve com a gente nesta transmissão esportiva. Vamos com o destaque final do repórter Wendel Coral. É isso, Ney. Agora a Ponte acumula sua terceira derrota seguida, fica estacionada nos 10 pontos ganhos na terceira posição do Grupo B e vê mais uma vez uma ótima chance de ser desperdiçada para a Ponte Preta passar a Ferroviária na briga pela classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Agora a Ponte ainda tem que secar a Ferroviária amanhã contra o Mirassol. Macaca tem mais 2 jogos a fazer, o próximo já na quarta-feira, o derby de número 199 no Moisés do Carelli, para enfrentar a equipe do Guarani, quem sabe a reabilitação da Ponte, né? Arrisco a dizer que o Fábio Moreno não cai, continua como treinador da Ponte Preta, e o Ituano vai a 13 pontos ganhos, fica lá um pouco mais tranquilo em relação à zona do rebaixamento. É difícil passar de fato porque está no grupo que tem Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino. Já está praticamente selada a classificação dos 2 primeiros, tanto do Bragantino quanto do Novo Horizontino também. E ao Ituano resta cumprir tabela. A Ponte, portanto, colocando todas as suas forças, não estão sendo muitas, para o derby de número 199. Valeu, Claudinei Corsi, Felipe Marques, Carlos Corsato, Bruno Betelli e, claro, ao torcedor Ponte Pretano que esteve nessa audiência sempre com a gente na derrota da Ponte Preta em Itu para Ituano 2, Ponte Preta 1. Boa semana, Ney, forte abraço. Legal, boa semana, grande abraço para você. O Wendel Coral, o repórter da Rádio Futebol Interior, reportou aqui o Ituano vencendo a Ponte Preta 2-1. Vamos com o destaque final, a palhinha final do comentarista Bruno Betelli. A Ponte acabou perdendo no último minuto uma penalidade máxima, 2-1 para o Ituano. A sua palhinha, o seu destaque final, Bruno Betelli. Pra mim, o VAR acabou decidindo o jogo, né? A arbitragem aí, o VAR acabou decidindo o resultado, impactando no resultado do jogo, expulsou o Yuri e deu pênalti, né, no finalzinho do jogo que proporcionou 2-1 pro Ituano. Do lado, tirando essa questão da arbitragem, do lado da Ponte, né, muito preocupante a situação, a terceira derrota consecutiva,
né? E complicada a situação toda da gestão, do que tá planejando de futebol, do que tá jogando a Ponte, né? De como foram aí as substituições, de como entender o jogo hoje. O Moreno, pra mim, ele errou ali numas substituições, deixou os 3 zagueiros em campo e acabou sofrendo ali o gol no finalzinho. Então, se ele queria guardar o resultado, ele acabou não conseguindo sair com a derrota, ao invés de ter colocado o time um pouco mais à frente, como eu, na minha opinião, deveria ter feito, porque o Ituano não ia fazer esse gol, não fosse aí, vamos dizer assim, a Ponte deixar o Ituano jogar muito confortável, sem ficar preocupado em tomar o gol lá atrás. Então eu acho que o Moreno tem um pouco aí de culpa assim nesse resultado. Então a Ponte precisa se reencontrar, precisa se refazer, encontrar um jeito de jogar e colocar a cabeça no lugar, né? Porque o Yuri hoje colocou tudo a perder e além de tudo tá fora do derby, desfalcando a equipe. Tá muito bem, Bruno Betelli, um grande abraço, até a próxima, Brunão. Grande abraço e até a próxima. Legal, este Bruno Betelli, comentarista loucura da Rádio Futebol Interior, analisando aqui com seu destaque final, Ituano 2, Ponte Preta 1. E agora, em 30 segundos, para Prone Alimentos, você vai conferir o destaque final e também a ficha técnica com Carlos Corsato. Prone Alimentos. Nossos acompanhamentos são uma combinação perfeita entre praticidade e sabor, porque servem para qualquer hora do seu dia, qualquer ocasião e o melhor, sem nenhuma complicação, porque já vem prontos para o consumo. Confira os pontos de vendas em nosso site e experimente. Temos certeza que vai adorar. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ficha técnica do jogo. Vamos lá com a ficha técnica do jogo. A Ponte Preta perdeu por Ituano pelo placar de 2-1. Antes da ficha técnica, aqui deixa eu mandar um abraço pro Marcão. Marcão, respondi lá no Facebook, tá? Tá lá o número do WhatsApp pra você, 98989-3526. Torcedor da Ponte tá pé da vida, não poderia ser diferente, né? Eu confesso, não sei o que vai acontecer. Eu não acho não que o Fábio Moreno tá com o cargo garantido, mesmo porque por muito menos o João Brigatti foi demitido antes de um derby. Por muito menos o João Brigatti foi demitido antes de um derby. E o Brigatti, que é uma bandeira da Ponte Preta, o Brigatti que é um representante desse time da Ponte, o Brigatti que todo mundo sabe o que o Brigatti já fez em derby, né? O Brigatti foi demitido antes de um derby. Então eu não acho não que o Fábio Moreno tá seguro no comando da Ponte Preta. Eu não sei quem é que tá aconselhando aí o Tiãozinho, se é o Tiãozinho que vai ficar mais pé da vida ainda como torcedor da Ponte, como a gente ficou no jogo de hoje, porque o futebol da Ponte Preta hoje foi ridículo, mas você colocar hoje também a culpa só no Fabinho Moreno, você já deu tchau, viu? Você colocar só a culpa no Fabinho Moreno é demais, porque, por exemplo, o que o Fabinho Moreno tem a ver com o Yuri fazer aquela pataquada que ele fez? Aquilo ali é coisa de jogador amador. Coisa de jogador amador aquilo. Aquilo é coisa de jogador amador. E o pênalti, gente, com todo respeito, o pênalti no VAR, aqui na mesa, aqui na mesa, a gente ficou em dúvida. Eu vou ser sincero pra você, acho que um pênalti desse é um pênalti ridículo. Você tem que olhar 200 vezes no VAR pra você dar esse pênalti, sabe? Ah, foi pênalti? Cara, com todo respeito, pênalti que você tem que ver no VAR em câmera lenta 2, 3 vezes, não foi pênalti. Então, pro jogo de hoje, acho que a culpa não pode ser toda do Fabinho. Não tô dizendo que se a Ponte empata o jogo hoje, estava tudo certo com esse fraco time do Ituano. Não é isso que eu tô dizendo, tá? Mas colocar a culpa somente no Fábio Moreno hoje, não dá não. E depois a gente precisa entender porque, por exemplo, ele tirou o Camilo do time no intervalo, né? O Apodi, eu creio que seja mesmo por falta de caixa, né? Porque o cara correu o jogo todo. Então é isso. Eu tô na ficha técnica aqui, mas não quero deixar passar as mensagens dos nossos ouvintes. O Carlos Eduardo Leme chama o VAR de bar. O Fábio Fernandes, alguns ainda pensando em classificação. Fabião, eu tô falando isso há muito tempo aqui. Se os caras não calçarem a sandália dos humildes, vamos calçar a gente. Nós temos que se preocupar e não tomar susto nesse Campeonato Paulista. E é só. E outra, passar de fase pra quê? Pra jogar contra o São Paulo? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Tira metade das vitórias do São Paulo, o São Paulo ainda seria líder desse grupo. Então, não. É melhor não, tá bom?
Melhor não mexer com isso. É o que eu tô falando aqui. Calça a sandália dos humildes. Não vamos cair. E pra Ponte não cair, a Ponte não adianta torcer pro futebol dela. A Ponte tem que torcer pro Santos lá atrás não chegarem a 9 pontos. Santo André, São Bento e São Caetano. O São Caetano não passa mais a Ponte, graças a Deus. E olha que a Ponte já perdeu 3 jogos seguidos, o São Caetano não passa mais a Ponte. Tem que torcer para Santo André e São Bento não fazer 6 pontos em 2 jogos, tá? Essa tem que ser a nossa torcida, viu? O Marcelo, Ponte Preta vai ter arena ainda? Vai ser o único time com estádio moderno jogando futebol de 3ª divisão. A arena vai sair, viu, Marcelo? Muita gente gostando ou não, mas pelo que eu entendo aí, pelo que eu vejo, vai sair. Se o derby ficar 0-0, já é a maior vitória pro time da Ponte. Eles também estão em crise lá, porque os caras saíram dando um soco no outro, só que é diferente, os caras estão jogando bola, né? No futebol, o Guarani hoje está muito, mas muito melhor que a Ponte Preta e nós temos que entender isso. Fábio Fernandes, tá osso, Corsato, que time é esse? Ridículo. O Jonathan Colosso tá aqui discordando do que eu tô dizendo. 95% a culpa é do técnico. 3 derrotas seguidas. Renata Delgado, que faz, hein, Ponte Preta? Tão simples escalar o time? Realmente ele tá com problema para escalar o time. Brigatti estava no Cambuí, na feira, comendo pastel. Esse dia tava no Mercadão, o Wendel Coral pediu o autógrafo dele. Osmar Dangar, não era muito mais acional quando o Yuri foi expulso, ao invés de colocar mais um zagueiro, porque ele simplesmente não recuou a Podi para lateral esquerda. Carlos Correia, se jogar esse futebol que tá jogando, vai perder de goleada pro rival. Eduardo Venturi, fraco. Ituano, Paulista e a Ponte contra... esse aqui é anti, né? Cara, Eduardo, com todo respeito, se você achar que esse time do Ituano tá bom, se você se contenta com isso aí, tchau pra você. Aqui eu não coloquei título. Eu não tô colocando título. Eu falei, ou você é bobão e não entende o que eu tô falando. Eu por um acaso falei de título aqui, ô querido. Presta atenção no que eu tô falando. E procura uma rádio aí pra transmitir jogo pro Ituano, porque aqui eu tô com a camisa da Ponte. Então aqui o time é Ponte, tá? Não sei nem porque falei o nome desse bobão aqui. Carlos Correia, se jogar esse futebol que tá jogando, vai perder de goleada pro rival. A Ponte perdeu com o Igor Vinhas, Felipe Albuquerque, Luizão, Juan Renato e Yuri. Depois foi expulso o Yuri, né? Dauan, Locatelli e Camilo. Niltinho, Paulo Sérgio e Apodi. Entraram na Ponte o Pedrinho, o Renatinho, o Leonaldi e também o Rayan e também o Bruno Michel saíram na Ponte. Camilo, Apodi, Paulo Sérgio, Niltinho e saiu mais um aqui. Apodi, Paulo Sérgio, Locatelli. E o Vini Locatelli saiu para a entrada do Leonaldi. Bom, o Ituano fez o seu gol com 1 minuto do primeiro tempo, 1-0 pro Ituano. A Ponte empatou com 10, aí o Yuri foi expulso, a vida complicou pra Ponte. O Fernandinho de pênalti marcou a 53 minutos do segundo tempo, números finais. Ituano 2, Ponte 3, terceira derrota seguida na Ponte no Campeonato Paulista. Thiago Duarte Peixoto, o árbitro, assinalado auxiliar número 1, Alex Alexandrino, o 2, Alberto Poleto Maceira. Estive ao lado do Bruno Betelli, que tá aqui do meu lado direito, mas do lado esquerdo para quem tá no Facebook e no YouTube. Estive do lado do Wendel Coral, que está do seu lado direito, no meu lado esquerdo, ao lado de Claudinei Corsi e do Felipe Marques, e ao seu lado o torcedor da Ponte Preta. Quarta-feira tem o derby, 7h30 da noite, derby com 2 transmissões, o ataque da Ponte é comigo, o ataque do Guarani vai ser com o Gustavo Marques, o Wendel Coral, reportão da Ponte, Albert Cavalcante, reportão do Guarani, e o Claudinei Corsi vai comandar toda a nossa equipe com prêmios para você que participar junto com a gente. Foi um prazer ficar ao seu lado, torcedor. Pena que a Ponte não ganhou. A gente começa a semana com a cabeça, daquele jeito. E o Fábio Moreno não tá seguro no cargo, não, hein? Eu não cravo que ele vai ficar, não, hein? Eu não cravo que ele vai ser o técnico no derby, não. Um abraço e até a próxima. Valeu, Ney. Legal, muito obrigado. Este é Carlos Corsato. E aí nós vamos colocando, com essa informação do Corsato, com a ficha técnica, colocando um ponto final na nossa jornada esportiva e neste mini fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Você hoje acompanhou rodada dupla aqui na Rádio Futebol Interior, né? O Guarani venceu o Novo Horizontino 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você acompanhou com o Gustavo Flechada Marques, com o Albert Cavalcante e também com o Thiago Caetano. Na sequência, Ponte Preta 1, Ituano 2, com a narração de Carlos Ponte Preta Corsato
os comentários de Bruno Betelli e as reportagens de Wendel Coral. Na mesa de áudio e vídeo, o Felipe Marques. Participaram com a gente aqui Arthur Eugênio Matias e também a Roxane Poussac. Falamos aqui em nome de Restaurante Pizza do Dadá. Mais de 100 sabores para você escolher. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Restaurante Romanos, um pedaço da Itália em Campinas. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Garcia, Campos Elíseos e Jardim Nova Europa. Mega Sena acumulada, hein? Portanto, amanhã é dia de dar uma chegada até a Shimozono Mega Sorte Loterias. Pizzaria Dona Luísa, pizzas artesanais, peça pelo delivery 2518-0686. A coordenação aqui na Rádio Futebol Interior é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de toda a equipe da Rádio Futebol Interior, é Claudinei Corsi quem mais uma vez agradece o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima semana e lembrando, quarta-feira, dia 5, tem derby na Rádio Futebol Interior, o derby de número 199. A bola rola às 21 horas no estádio Moisés Lucarelli. A partir das 7h30 da noite, nós já estaremos com você, torcedor da Ponte, torcedor do Guarani. Você que vai poder ganhar também muitos prêmios na nossa jornada esportiva. Portanto, se ligue quarta-feira a partir das 7h30 da noite com duas equipes. Ataque do Guarani com Carlos Corsato, ataque da Ponte com Carlos Corsato, ataque do Guarani com Gustavo Marques e as reportagens de Albert Cavalcante e também do Wendel Coral. Para você, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço, até quarta-feira, o encontro marcado às 7h30 da noite. Fiquem todos com Deus, se cuidem, álcool gel, máscara sem aglomerações e vamos orar por aqueles que nos deixaram e pedir a Deus que a vacina venha para todo mundo e que a gente possa se ver livre deste mal que está nos afastando aí dos nossos parentes. Um grande abraço para você, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior. Pizza, calabresa, mussarela, frango especial, tudo de primeira, não tem nada igual. Pizza do Dadá. 3242-3125 3242-3125 3242-3125 3242-3125